Positivos e positivas, mais um episódio começando e nós estamos muito felizes de saber um pouco mais daquilo que o Espírito Santo faz, de ouvir, né, tantos testemunhos. E o que nós pedimos hoje é: Senhor Jesus, que você seja o centro, que o Senhor seja o centro da nossa conversa, que o Senhor seja o centro de tudo que está acontecendo aqui, conduza os nossos passos, os nossos planos, aquilo que sai da nossa boca, e que as pessoas que estejam em casa sejam muito edificadas. Mais um episódio para honra e glória do Senhor. E hoje nós temos uma convidada do qual o assunto vai ser muito legal, né? Nós estávamos já conversando aqui nos bastidores, nessa conversa prévia, e é muito interessante ver como Deus age na vida de cada um, as histórias de transformações, as mudanças que ocorrem, né? Mudança de nome agora, Renata Marinha, por causa do marido, né? Pegou o nome do marido. Conte um pouquinho da sua história, é um enorme prazer tê-la aqui com a gente, que você seja usada de maneira poderosa para transmitir aquilo que Deus faz, ou melhor, fez na sua vida e continuar fazendo através da sua vida. Em nome de Jesus, é uma honra estar aqui com você, canal abençoado. Tem sido referência para o Brasil. Que vocês possam ser cada dia mais usados como uma flecha que acerta o alvo todos os dias e que o Senhor possa nos usar. Amém. Poderosamente. Seja muito, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite, por se disponibilizar esse tempo para aquilo que o Senhor quer fazer e está fazendo já através da sua vida, para essas pessoas que estão em casa, que tiraram esse tempo. Não sei de onde você está ouvindo esse podcast, mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração hoje, porque é para você esse podcast. Você mesmo aí que está ouvindo, acha que chegou aqui para casa? Não mesmo, foi o Senhor que te trouxe. Então permaneça até o final desse episódio, porque muitas coisas o Senhor fará no dia de hoje. Minha conterrânea, gente, você é minha conterrânea de Bento Gonçalves, conta como você veio para em São Paulo, como que o Senhor tem agido tão poderosamente na sua vida e te trouxe até o que você está fazendo hoje. Gaúchos, Vai começar. Perde uma gaúcha, ela vira gaúcha. Daí começa a falar de uma maneira que só vocês entendem. Não, duas gaúchas precisavam de chimarrão, né? Então, menina. Você não trouxe? Não. Pois é, então eu falo umas palavras que a gente usa bastante lá no sul, galego. Eu falo, eu nunca ouvi falar. Não, algumas ela cria. Algumas elas criam que não tem nem dicionário. Não, é porque às vezes eu falo assim, ó, Renata, nossa, amor, hoje eu tô esgolepada. Esgolepada é muito do sul. Gente, é muito do sul. É bem essa palavra. Pra eu parar de falar essa palavra em casa. Para. Aqui em São Paulo não dá pra falar, não. Não, igual pão. Não dá pra comprar pão na padaria. Vai lá e pede pão. Por favor, só pão. Francês. Pão francês. Também. Agora você mudou, né? É melhor pão francês. Ai, vamos combinar de a gente tomar chimarrão juntas. Me conta, Renata, como que você saiu do sul, veio parar em São Paulo? O que aconteceu na sua vida? Como que o Senhor tem conduzido aí a sua jornada? O Senhor tem propósitos incríveis, indescritíveis, e tudo que Ele faz é perfeito. Eu sempre vejo Deus olhando de cima e vendo tudo perfeito. E quando a gente está no plano perfeito do Senhor, a gente não precisa se preocupar com nada, não é verdade? É verdade. Eu estava no sul, quando eu conheci um marido maravilhoso. Tá aqui com a gente, tá aqui, ó. Bastidores. E foi incrível, assim, a nossa trajetória, porque Thiago é capitão. Ele é capitão militar. Na época todo mundo tinha ido pra Veja como o governo mais lindo do Brasil, e era aquele auê com o Thiago, e eu, né, cristã. Então, quando o Thiago, a gente se conheceu pela internet, e ele viu minha foto, eu falei, com ela que eu vou casar. E o Thiago não tinha assumido ainda, só quando era adolescente, então era muito tempo sem assumir ninguém. E eu via nele, um caráter. Eu já via nele um caráter, Você sabe? é cristã de berço? Seus pais eram cristãos? Porque quando a gente olha assim, você fala que ele não era convertido ainda, né? Como que foi isso para você? Porque Tiago, apesar dele ser um católico cristão, ele tinha aquela vida do mundo. Ele não era uma pessoa praticante exatamente, da palavra, né? Ele não era aquela pessoa praticante da palavra. Então isso muda muito, né? Não basta a gente falar, não, eu sou cristão. Pra gente ser cristão, a gente precisa ser parecido com Cristo. Não pode ser cristão do IBGE, né? Porque o que mais existe hoje é
agora inventaram uma nova classe, né? De evangélico não praticante, que não existe, tá, gente? Ou você é protestante praticante, ou você não é cristão. Você é cristão, ou você é ou você não é, não tem. Mas como no diz a palavra, IBGE ou você vai é ter. quente ou você é frio, porque mornos são vomitados, né? É. Então a gente precisa ter essa intensidade na presença, essa vida na presença. E Tiago foi vendo em mim a presença do Senhor. Como isso é importante, porque a gente é a Bíblia que o ímpio não lê. E aí ele te chamou pelas redes sociais? Ele tocava, ele já era, ele não era músico profissional, mas ele sempre amou música. Olha os propósitos do Senhor. E ele tinha guitarras, ele ia para os Estados Unidos, ele comprava guitarras caras e ele, para tocar no quarto dele, ele tinha coleção de guitarra e pedal e caixa de som. Eu esqueci o nome, é um negócio que é grande. E aí, ele amplificador. Amplificador. Podia a palavra não. E ele tocava no quarto dele. Rock, show de rock, ele sempre pegou muito música, sempre foi muito musical. E quando a gente se encontrou, eu fui pregando pra ele, na amizade, assim, Quantos anos você tinha? Eu gosto da cronologia. Eu tinha 29. 29 anos. 29 anos. E aí a gente foi conversando, e eu pregava pra ele, a minha assessora na época falava assim, você vai afastar o rapaz, você só fica pregando pra ele. Aí eu falava, se eu afastar ele por causa de Deus, é porque não é pra ser. Porque não faz sentido. Não faz sentido não ter Deus. Você já tinha estabelecido isso. Exatamente, até porque senão seria um jogo desigual. Não teria como, eu achei ele lindo, obviamente, vi caráter nele, mas não basta. Se não tiver a presença, se não tiver o propósito, se não for a mão do Senhor, não basta. Não basta. Tudo sem Deus é nada, mas a gente pode não ter nada. Se a gente tem Deus, a gente tem tudo. Então, quando eu fui falando do Senhor para ele, eu mandava canções, louvores, ele agradecia, ele sempre ficava muito tocado, sabe? Pelo Senhor. E em 15 dias conversando, e ele, não, porque eu vou te pedir namoro, e eu falava, não, meu Deus, não é assim. Mas louco pra dizer, aceito. Olha a cara dele. A gente queria mostrar a cara dele, o rosto dele assistindo. É desse jeito. E aí ele com 15 dias, ele ia pegar férias. Deu essa... E aí ele ia para um cruzeiro com a família, e em seguida ele falou assim, olha, eu vou te pedir namoro, agora pro sul. Eu falei, gente do céu, como que eu vou fazer agora? Você acha que ele tá brincando? E ele falava, não, porque a gente vai casar. Desse jeito, Lívia. E eu pensava assim, esse menino só tá me enrolando. Isso não é certo. Ele deve falar pra todo mundo. E você não passava pela sua cabeça assim? O que eu vou falar para as pessoas? Eu, uma mulher cristã, namorar com um cara que não é convertido. Porque a nossa história é parecida. Porque quando eu conheci o Galego, ele também não era. E... Guardado as devidas proporções. Ela já tinha feito teologia, você já era cantora, já era bem conhecida no meio, tudo. Então você já tinha uma responsabilidade maior. Já tinha uma questão. Porque imagina uma cantora que vive uma vida de igreja casar com um ímpio, vamos dizer assim. Exatamente. Isso te incomodava de certa maneira. De certa maneira, sim, também por causa da minha mãe, ela era mais rígida, então ela tinha aquela visão do Senhor. E aí eu disse, como eu falasse pra minha mãe com um rapaz que eu tenho que conhecer do nada, assim, e fazem 15 dias que a gente conversa, e ele não. E aí foi que ele falou assim, qual é o aeroporto mais próximo? Mas eu achava que ele tava brincando, não achava que era verdade. Eu achava que ele falava isso brincando. E foi que ele comprou essa passagem e mandou no WhatsApp. Eu disse, gente, sério, isso ele comprou, meu Deus. E lá fui eu na sala, toda descontentada pra minha mãe, mas é o seguinte, eu sei, esse rapaz sabia que me conhecer, né? Porque eu não queria desapontar a minha mãe. Eu sempre cuidei muito da minha mãe, então não era o que eu queria desapontar a minha mãe. E, assim, eu queria realmente dar um orgulho pra ela. E aí foi que ele comprou, veio. E minha família assim, se apaixonou por ele. E a gente teve um tempo assim, de muita comunhão muito boa. E a gente falou muito de Deus. A gente pôde fazer culto com a minha família. E Tiago se voltou pro Senhor de todo o coração. Ele apaixonado, provavelmente no início, aceitou tudo, né, Tiago? Também, mas... Isso mesmo, até na questão, né, de manter relação, porque ele do mundo, ele ia vir com outra cabeça e eu completamente outra. Pra mim, eu não queria aquilo, eu queria realmente algo na presença do Senhor. Então, explicar, eu não mantenho antes do casamento. Você ficava em santidade. Eu quero esperar no Senhor e ele
aceitou isso comigo. A gente orava junto quando a gente se encontrava. A gente orou muito junto, a gente buscou muito o Senhor junto, sabe? Aí ele começou a entrar em jejum. Olha o que Deus faz, né? Ele fez 7 dias de jejum na água e ele apagava incêndio. Ele pegou no 6º dia, ele pegou incêndio. Em 7 dias de jejum na água. Não peguei incêndio não, foi só o jejum, tá? O incêndio... Deixa ele lá no incêndio. Ele pegou incêndio em prédio, que é o mais difícil, em jejum. Então, tipo, ele se voltou de todo o coração, ele já leu toda a Bíblia. Hoje, o Thiago, ele é uma Bíblia ambulante, literalmente, porque ele entende muito de Bíblia. Ele tem um conhecimento que foi dado pelo Espírito Santo. Ele aprendeu a Bíblia de uma forma muito, muito pura. Não foi ninguém ensinando ele. Ele abriu e o Espírito Santo me ensina. Foi muito genuíno. Ele queria. Então, ele ia pro trabalho ouvindo a Bíblia, ele voltava ouvindo a Bíblia. Sabe aquele primeiro amor que me arrepia só de falar, que a gente apaixona por Jesus e a gente quer falar de Jesus o tempo inteiro, tudo que a gente quer falar de Jesus, e os nossos olhos brilham quando a gente encontra pessoas que estão ali também sedentas por ouvir de Jesus. Ele teve esse primeiro amor e graças a Deus se mantém nesse primeiro amor. Aquela passagem, né, que o Agostinho fala, me feriste com a tua palavra, desde então te amei. Aí você fica olhando. Apaixonante, Jesus é apaixonante. Eu sempre falo que as pessoas que não conhecem Jesus, que vivem no mundo, eu pude, apesar de crescer num cristão, eu tive experiência de cantar secular também, fiz uma coisa um pouquinho, tive. Inclusive, quando eu conheci Tiago, eu estava nessa transição de ser secular. Eu não me desviei do Senhor, foi um propósito muito grande de Deus em eu estar ali. Não concordo, tá? Com o que eu vivi, mas eu sei que teve um propósito do Senhor e eu estar ali naquele Nada foge dos seus desígnios, né? Nada. Tudo Mas me tem um conta, propósito. então, como foi? Você se converteu com quantos anos? Eu me converti muito criança. Eu me converti muito pequena, porque eu cresci num lar muito voltado para Jesus através da minha mãe. A minha mãe, ela se voltou para Deus de uma forma muito intensa. Eu confesso que eu acho que eu nunca vi na minha vida uma pessoa que viveu de uma forma tão intensa como a minha mãe viveu. Foi uma entrega muito grande, ela era realmente apaixonada. Então eu vivi num lar de milagres extraordinários, ao ponto de... Eu sempre amei bichinhos, animais. E tinha um gatinho na nossa casa e esse gatinho, um dia ele apareceu com metade do rosto dele destruída. Não tinha olho, a orelha estava machucada. A perna dele estava com fratura exposta, parecia o osso dele, provavelmente tinha sofrido um atropelamento. Naquele instante, no churrasco, meu avô estava no andar de cima fazendo churrasco e aquele gatinho chegou, onde que nós íamos construir, no sul a gente chama chapa. E aí ia construir ali, aquele gatinho apareceu naquela chapa e ele veio nos pedir ajuda, porque como a gente dava comida para ele alimentava, ele veio onde ele achou que ia ter socorro. E do que ele estava sentindo ali, ele tá doendo muito, tinha minha tia, minha avó, minha mãe, minha irmã. Naquele instante, aquele gato chegou daquele estado e a gente pensou, como que a gente vai fazer agora, né? Tipo, a gente vai ter que ajudar esse gatinho, não tinha condições, não tinha condições financeiras naquele tempo. A gente tinha uma vida muito simples, eu cresci no porão. Meu avô já tinha mais, mas por parte da minha mãe, porque meu pai se separou, a gente não tinha tantas condições. Cresci num lar muito simples. Então, a gente pensou, levar ele para um veterinário, nós vamos gastar horrores, nós não vamos ter condições para isso. Eu tinha uns 10 anos e a minha mãe ficou preocupada, a gente ficou com dó, porque quem gosta de animal vai ficar com dó, mas, nossa, o que eu vou fazer para ele dar? Eu tinha algum carinho nele, né? E se ele não curasse, ia morrer secamente, não ia conseguir aguentar. E aí a minha mãe desceu, meu avô gritou, Dava, pega a farinha, então, que o churrasco está pronto. Minha mãe desceu para andar debaixo do porão onde a gente morava, eu estava em cima na chapa com o gatinho. Minha irmã desceu com ela, minha avó e minha tia em pé atrás de mim olhando, cara. Nisso minha mãe falou assim, Deus, a tua palavra fala, agrada-te do Senhor e eu realizarei o desejo do seu coração. O Senhor sabe que o agradar do meu coração está no Senhor e o desejo do meu coração é que esse gato fique curado. Só que a minha mãe vivia falando, não era algo morto. Não era uma fé sem obras, porque a fé sem obras ela é morta, mas ela tinha uma fé com obras, uma fé viva. Ela vivia a palavra. E naquele instante Deus sabia que ela vivia. Deus conhecia o coração do meu irmão, sonda os nossos corações. Todos os dias. E Ele sabe a intenção de tudo do nosso coração. E naquele instante que a mamãe falou aquilo, o olho daquele gato, pronto, ficou limpo. Começou a crescer carne.
A perna dele começou a crescer, a orelha dele começou a voltar bonitinha, começou a fazer a casquinha da cicatrização, e os pelinhos dele nascendo no meio daquela casquinha reduzindo igualzinho quando era uma cicatrização, e eu vendo aquilo 1 metro de distância de mim. Eu conto isso como se eu lembro exatamente da carinha dele me olhando e aquilo acontecendo como se fosse mágica na minha frente, e minha tia vendo e minha mãe vendo por uma palavra. Ela não fez uma oração, não, ela só falou a palavra, vivendo aquilo, e a palavra tem poder. E a gente muitas vezes não imagina o poder que tem essa palavra. E quando você viu isso? Porque quando a gente escuta isso, né, a gente fala, uau, chega a dar um impacto, assim. Porque a gente sabe dos milagres que Deus faz. Mas esses milagres, né, pouco se veem. Né, realmente essa transformação, cresce pelo e tal. Como foi para você presenciar isso? Extraordinário, tanto que pra mim eu não esqueço isso. E aonde eu puder falar, eu vou falar, porque eu vi o manifestar de Deus na minha frente, o cuidado com o animal. E sabe o que isso fala comigo todos os dias, Izzy? Se eu cuido de um gatinho, se eu fiz um milagre num gatinho, que hoje nasce, amanhã morre, o que eu não posso fazer com vocês? Eu tanto que não tô cuidando de vocês. Então, e Deus me mostrou o cuidado dele. E eu cresci, Liz, vendo coisas extraordinárias. Não era uma coisa, minha mãe orava, uma vez a gente estava brigando, eu e minha irmã, pequenininha, né, coisa de criança de mãezinha, ficar brigando, e a televisão estava ligada, e a minha mãe ficava lendo a Bíblia, sentada no sofá, e ela escondia um objetinho, uma latinha, que eu lembro que era uma latinha de colocar moedinha. E aí ela escondia pra ficar quente ou frio, pra ela poder ler a Bíblia e eu e minha irmã ficar brincando e a televisão ligada. E nisso a gente começou a brigar, ela corrigia, e brigava e não conseguia ter paz tanto aqui. E ela viu que estava tendo alguma influência, ela se colocou tipo, ela tava um pouco estressada, ficou a gente brigando daquela forma, puxando o cabelo. E aí ela olhou pro alto naquele teto baixinho, no porão de madeira, e ela só falou assim: Deus, me mostra o que tá acontecendo. E daquele momento desceu um bola de fogo no nosso meio. Pá! Entrou pra dentro da televisão de tubo de vidro antiga e bateu, deu aquele barulho de metal batendo no vidro, e a televisão desligou. E Deus estava mostrando a mensagem subliminares ali na televisão, a influência. Por isso que eu sempre digo, tem que cuidar com o que a gente coloca, porque não foi algo que me falaram, foi algo que eu vivi, minha mãe viu, minha irmã viu fazer um barulho de panela de pressão muito alto e bateu uma bolinha que parecia o tamanho de uma bolinha de ping-pong, mesmo tamanho de uma bolinha de ping-pong, de metal escuro e fogo dela. E a sua irmã? Até hoje eu conto, se perguntaram pra ela, até hoje ela conta também impactada, porque não tem como, marca a nossa vida. Quantos anos você tinha? Foi tudo mais ou menos, tinha uns 9, 10 anos. Foi uma época que a gente passou muitas coisas espirituais, assim, e a minha mãe tinha intimidade a esse ponto. Então eu cresci vendo isso pra mim sendo comum. Eu cresci vendo milagres assim comum. A minha mãe, por exemplo, a minha história foi o seguinte, é algo que eu contei poucas vezes isso da minha vida, porque eu escrevi um livro, né, sobre a minha história, estou procurando agora no editor pra gente poder mostrar. Mas é uma história muito forte, porque quando minha mãe, ela teve essa conversão com o Senhor, aconteceu algo muito forte, porque minha mãe, ela foi uma mulher garota verão, ela foi ministra quando ela estava no mundo, minha mãe era linda, uma nordestina linda, e quando ela se converteu, o meu pai, a família do meu avô tinha empresa de ônibus, então ele viajava muito. E aí, nisso, uma lojista apaixonou pelo meu pai, e ela agia como magia negra. Ela fazia trabalho de feitiçaria. Quem é do Sul vai saber que ela tem muito a história do livro de São Cipriano, magia negra pesada, e a família dessa mulher toda, de geração em geração, vinha com isso. E ela apaixonou pelo meu pai. Ela era uma mulher casada, tinha filha, apaixonou pelo meu pai. E nisso ela começou a fazer trabalhos pro meu pai, apaixonou por ela. E o meu pai começou a ficar doido, um homem que era tão sério com a família, que ele falava que eu, minha irmã e minha mãe éramos as pedras preciosas da vida dele. E ele simplesmente ficou doido nela, nessa mulher, que era inclusive mais velha do que a minha mãe. É uma coisa que as pessoas de fora olhavam e diziam, não tem lógica, é a Dalva. É uma mulher fisicamente linda, perfeita, não tem lógica. Mas quando o inimigo entra, por isso que a gente tem que estar sempre blindado pelo Espírito Santo, sempre fechando as nossas brechas com ele, porque o inimigo está como um leão que ruge 24 horas. E a gente precisa estar na presença do Senhor, porque
existe. O mundo espiritual, eu costumo dizer que ele é muito ele é muito mais antigo do que o nosso, ele é muito mais forte do que o nosso em questão de ser real, ele é muito real. E aí ela começou a fazer e o meu pai ficou doido, né? Ficou apaixonado por ela. E ele não conseguia ficar dentro de casa. Nesse tempo ele caiu com essa mulher. E meu pai doava sangue. Seu pai também era cristão já, ou não? Não, meu pai não era. Nesse tempo a minha mãe estava começando a conhecer Jesus. E aí, nisso, meu pai doava sangue. Ele sempre foi um homem muito gostava de ajudar. E ele foi doar sangue. Quando ele foi doar o sangue, não, verdade, não vou. Renato, você não pode fazer sangue. Você vai ter que se cuidar. Você contraiu a HIV. Algo não esperado. Infelizmente, passou por mim. E minha mãe, sem merecer nada, uma mulher séria, de caráter, conhecendo Jesus, encantada por Jesus, foi deixada, né, pelo meu pai. E Você tinha quantos anos daí? não tinha essa média. Ah, tudo aconteceu entre os 9 e 10 anos. Foi, na verdade, entre isso mesmo. Quando isso aconteceu, seu pai estava separado da sua mãe? Quando ele descobriu o HIV? Não, eles eram casados, Eles estavam estavam em juntos. adultério, né? Ele caiu no adultério e aí ele foi doar o sangue E ela descobriu. sabia? Ela sabia do adultério? Não, Ah, não sabia, ela não sabia de nada. Para ela foi uma bomba, uma novidade, uma bomba. Então a minha mãe teve que fazer os exames e infelizmente contraiu, né, teve positivo. E ela tinha uma fé absurda. Minha mãe, ela era completamente dependente de Deus. Ela mergulhou na presença do Senhor. E essa foi a única vez que eu vi minha mãe doente. Minha mãe, ela nunca tomou qualquer. Ela não quis tomar. Ela optou por não tomar e ela falou que o Senhor seria o remédio dela. E uma fé absurda, né? Então ela falou: Renato, eu não vou tomar, você fica pra você, eu não plantei isso pra colher, Deus vai me guardar. Deus vai ser meu remédio. E meu pai insistia, dava pelo amor de Deus, a gente tem 2 filhas pequenas. Nós precisamos cuidar delas, a gente não pode morrer. Na época, Cazuza morrendo, pessoas de grande nome, não tinha essa tecnologia. Eles mantiveram o relacionamento ainda quando ela descobriu? Não, separaram. Ah, tá. Mas ainda assim eles conseguiam ter esse tipo de No conversa. início, sim, né? Porque foi essa transição. Infelizmente, meu pai não conseguia ficar em casa. Ele falava que ele sentia cama levitar, ele sentia coisas horríveis, que ele tinha que sair de casa e ir com ela. Tipo, ele chegou a endemoniar com a gente dentro do carro. Ele entrava em desespero do nada, ele endemoniava dentro do carro, no volante, e ele correndo com o carro comigo, com a minha irmã e com a minha mãe, falando que ele ia matar nós, assim, gritando. Não era, meu pai. Não era. Sabe, não matava, assim, ele tava com muita raiva correndo com a gente por cá. Minha mãe com a Bíblia agarrada em nós, eu gritando, botando minha mãozinha pequena nele, tipo, pai, pelo amor de Deus, pai. Isso não era meu pai. Hoje eu entendo que era muito espiritual, era algo muito pesado. Então eu vivi no mundo espiritual muito intenso, tanto de um lado quanto do Sua outro. irmã tem quantos anos? Minha irmã é 4 anos mais nova do que eu. Ah, então ela via isso com mais cedo. E isso mesmo, mais cedo ainda. Tanto que a mulher, ela mandava roupas. Ela consagrava roupas e era tudo roxo. Ela só mandava roupas roxas pra nossa casa. Quando minha irmã botava, ela desfalecia. E a minha mãe não sabia, achava que era meu pai dando as roupas. Mas não era, a mulher mandava pelo meu pai. Pra agradar, pra presentear. Você sabia que eles estavam doentes? Você tinha esse conhecimento? Não, fui proibida de saber. Minha irmã, numa conversa que meu pai teve, uma reunião com a família, ele pediu pra gente nunca saber. Ele fez eles jurarem que eu nunca descobri. Isso é você reconstruindo a sua infância, né, praticamente, porque você teve acesso à informação do futuro e você começa a transpor para o passado. Para o passado, exatamente. Eu não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo na vida deles, com os pais. Mas eu lembro de sentir muito a separação, toda criança sente isso muito. Acho que casamento e família é tão importante para o Senhor. Não imagina o quanto isso afeta a vida de uma criança. Sim, o quanto afetou a sua vida e quanto também Deus sabe também, né? E o pecado? O pecado, Deus quando Ele fala pra gente não pecar, quando tá na palavra sobre o pecado, Ele não fala isso porque Ele é um Deus carrasco, que não faz isso, não faz aquilo, não faz isso. Não é isso, Ele não quer ser um Deus chato, Ele é um Deus protetor. Ele é um pai que ama. Quando ele fala não adultério, é porque vai destruir sua vida, vai destruir sua família, pode destruir sua saúde, vai destruir sua saúde mental, vai destruir tudo. O pecado destrói. E o pior é que ele não destrói só você, né? Destrói as pessoas ao redor, Até hoje, a consequência do pecado
respinga na minha vida em sofrimento de ter perdido. Não, agora a gente tocar nesses assuntos até é horrível, né? E Horrível. sem contar, mas tudo no final será usado para a glória de Deus, porque quantas pessoas estão em seus lares que viveram coisas semelhantes ou até piores. Então é uma realidade que é necessário ser falada para mostrar que Deus tem cura, Deus tem restauração, Deus tem transformação. Estou morrendo de vontade de saber o restante dessa história, mas que Deus te capacite para tocar em um assunto que não sei como está isso dentro de você, mas pelo pouco que eu te conheço, já deve estar completamente cicatrizado, mas fique à vontade, tá? Para falar acerca daquilo Vai ficar em paz. que não te cause mais dores, né? Não, o Senhor, Ele nos fortalece todos os dias. Ele é nosso chão. Quando o chão desaba, a mão dele está aí. E o Senhor nos dá esses testemunhos justamente para que a gente conte e as pessoas vejam o quanto Ele é grandioso para mudar histórias. Quando eu escrevi o livro, Lizzy, eu consegui... Deus fez eu escrever esse livro, eu tenho certeza que cada palavra dele, eu pedi a direção dele, e ele foi uma etapa de muita cura para mim, porque eu tive muitas respostas escrevendo o livro. Porque quando eu comecei a escrever a minha história, eu comecei a ver como era uma história perfeita, que tudo linkava, encaixava como uma luva, e que cada luta, cada provação havia um propósito que estava me fortalecendo e me forjando. Hoje eu digo, eu sou uma pessoa forjada pelo fogo. O fogo. E é assim que o Senhor faz. Muitas vezes você que está ouvindo em casa, gente, eu tenho certeza que se vocês começarem a contar os seus testemunhos, vão ser testemunhos assim, tipo, uau, olha o que o Senhor faz. E Deus é assim, Deus ele faz histórias perfeitas pra gente. Faz a gente querer, tá, e tudo vai cooperar pro bem. Tudo, até o que parece que é ruim, vai cooperar pro bem. E quando a minha mãe descobriu, ela não quis tomar. E foi a única vez que eu vi minha mãe doente. Essa mulher fez um ritual para que a minha mãe morresse ou que ela ficasse deformada, para que meu pai não gostasse dela. Como minha mãe era muito bonita, ela pensou, se acabar com a beleza dela já ajuda. Porque assim, quando o Renato vai buscar as meninas, já não tem o problema dele pensar em querer voltar com ela. E nisso, a minha mãe começou com umas bolinhas. Umas bolhas. De um dia pro outro. Uma herpes. Toda a cara da minha mãe, da cabeça da minha mãe, do braço da minha mãe, aqui da minha mãe, tudo. Virou em bolha. Gigantes que estouravam e caía aquela água. Ela virou um monstro. Minha mãe virou um monstro. E tudo junto. A boca da minha mãe atingiram os nervos. A boca dela entortou inteira. Foi para aqui. O olho da minha mãe começou a secar. E ficar seco. A secar. Ressecar. Só chorava do mato. E o ouvido dela, como atingiu todos os nervos, ficava com zunido 24 horas. Você pensa que só isso seria perturbador. Você pensa tudo junto. Uma dor que ela parava com um ventilador na frente da cara dele. O tempo inteiro. E com um pano para tentar esconder como ela estava. E a minha mãe, como era do Nordeste, nós estávamos na família do meu pai. Eu peguei muito, minha mãe não quis ir embora. Por causa da gente. Ela renunciou. E ela nunca contou para a família o que estava acontecendo. E meu pai tirou ela de uma família nova. Uma família que ela era tratada como uma princesa. Então minha mãe tá passando por tudo aquilo sozinha. Era só a força do Senhor mesmo fortalecendo ela. E como eu vejo o quanto ela foi um exemplo para mim, porque toda a vez que eu penso em desmoronar, eu penso, meu Deus do céu, ela me deixou um legado que eu preciso muito ter. A força que essa mulher teve foi absurda. E ela foi comer com a minha avó, mãe do meu pai. Em cima, meu avô, nós comíamos juntos, no andar de cima. E quando a gente estava na mesa, rodeados ali, ela com o pratinho dela ali ia comer e derrubava comigo. Então ela ficou desesperada e não conseguia comer minha avó. Não por maldade, mas ela teve um olhar de que sentiu nojo. E era realmente difícil de olhar ela, a forma que estava. Era realmente difícil. E comer junto era difícil. Para todos nós estava um momento bem difícil, eu lembro do olhar dela. E aquele dia a minha mãe me olhou e no fundo do meu olho. E ela disse assim, gente, licença,
eu vou pegar meu prato e vou comer no porão hoje. E todo mundo parou de comer. Ela pegou o prato e desceu pro porão. Botou, aí ela me contou, né? Que ela botou na mesinha vermelha que nós tínhamos de brincar, de desenhar. Sentou no chão com o prato, um copo de água. E ela tomou um copo. E ela derrubou a água. E ela disse, Deus, eu não consigo mais vir tomar na cor direito. O que eu fiz de errado? Eu apaixonei pelo Senhor, eu me entreguei, foi quando tudo desmoronou. E quantas vezes é assim nas nossas vidas, não é mesmo? Quando a gente conhece Jesus, parece que as coisas desmoronam para que a nossa fé desfaleça e diga, não vale a pena, não vale a pena, mas vale a pena cada segundo. Cada segundo, um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 anos sem a presença do Senhor. E a minha mãe desceu, botou aquele prato, ela olhava para aquele pretinho famoso de madeira. E ela disse, Deus, como eu vou falar que tu és um Deus de amor? Como eu vou falar que tu és um Deus de cura deformado? Com o meu rosto desse jeito, parecendo um monstro? Como eu vou fazer isso? E naquele instante, só chorava de um olho, aquelas lágrimas quentes caindo de um. Começou a cair do outro. E quando começou a cair do outro olho, ela foi botar a mão. Quando ela botou a mão, a boca dela voltou. Quando a boca dela voltou, os unidos cessou. Quando os unidos cessou, a pele da minha mãe começou a normalizar em 30 segundos. A minha mãe saiu pra fora, gritando. E ela gritava, Mana, que ela chamava de Mana, e minha irmã, Mana, Jesus me curou! Jesus me curou! E saiu meu avô, saiu minha avó, saiu minha tia, saiu minha irmã. E a gente ficou comemorando, tipo, uau, que isso? Que Deus é esse? Como eu imagino quando os discípulos estavam vendo Jesus falando, quando ele acalma a tempestade do mar, aquieta-te, vento, acalma-te, e tudo aquilo cessa, e os discípulos olhando, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E foi isso que a gente olhou na hora e pensou, quem é esse Deus? Quem é esse Deus? E foi esse ambiente que eu cresci. Foi isso que eu cresci. Vendo milagres extraordinários, um Deus que cuida, um Deus que não abandona, um Deus que está sempre com a gente, em todo tempo, e que tudo coopera. E aí eu cresci. Eu fui crescendo e eu queria ficar cada dia mais intensa. Então eu comecei na igreja. E quando eu ia para a igreja, eu ia para os cultos, me batizei. E aí só que eu ia nos cultos e eu acabava muitas vezes vendo cultos que eram o começo, meio, fim, louvor, uma pregação bonita e o fim. Mas eu não encontrava aquilo que eu estava encontrando, aquele porãozinho simples. E aquilo começou a me deixar, Deus, não pode ser só isso, eles precisam viver esse a mais que eu enxergo, esse a mais, essa água profunda. E eu lembro que um dia eu parei para um pastor, meu, na época, foi o pastor que me batizou, olhei para ele e falei, pastor, por que não acontece milagre na igreja? Por que não acontece essa profundidade? Por que a gente não vive isso tudo? E eu falei assim, será que muitas vezes não é porque a gente não está pagando o preço como a gente deveria pagar? Porque a palavra de Deus fala que os sinais acompanharão os que creem, no nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pararão a mão sobre os enfermos e os curarão. E eu falei, eu quero viver isso, eu preciso viver isso, porque não faz sentido eu estar aqui, não viver essa intensidade, não faz sentido andar em águas rasas. Eu já estava mergulhando, eu estava vendo peixes no fundo do mar, e aí tá no raso e ver as pessoas no raso, eu ficava inconformada. Eu precisava gritar pro mundo, e até hoje eu sou assim. Tudo que eu via de milagre eu queria desde criança na escola. A escola virava culto. Era engraçado, gente, porque eu cresci dessa forma e eu fiquei intensa. Eu amava falar de Jesus da minha infância o tempo inteiro. Minha escola, as meninas vinham para casa, eu pedi uma caixa d'água pro meu pai. E aí, o que essa menina quer? Ela quer fazer uma piscina, né, com a caixa d'água. Ele foi lá, comprou a caixa d'água para mim, me deu de presente. E era para quê? Acabava a aula, tava lá a fila das coleguinhas, eu falava, batismo do Pai, do Filho do Espírito Santo. Eu tinha essa intensidade com o Senhor, eu tinha uma paixão, apaixonei por Jesus. E aí eu fui crescendo, eu via isso. E daí esse pastor falou assim, eu falei assim, pastor, será que não é porque a gente não tá pagando preço suficiente
Será que a gente não está entregando o suficiente, vivendo a palavra o suficiente, o jejum, a oração, como eles viviam? Porque eu lembro, eu ficava lendo a Bíblia, eu li a Bíblia toda, desde que eu tenho 13 anos, eu apaixonei por isso, e Jesus me incentivava. Eu assistia muita televisão, eu pensei, nossa, estou perdendo tempo assistindo muita televisão, muito entretenimento, e hoje é assim. Hoje mais ainda. Hoje mais ainda. Porque nessa hora da televisão, Hoje mais ainda. Hoje em dia a gente tem antes a gente só tinha celular. televisão em casa, né? Exatamente. E eu vejo que hoje, gente, eu vejo que antigamente isso foi uma estratégia que o inimigo usou comigo. Pra eu ficar presa na televisão e não fazer o que o Senhor queria que eu fizesse, não cumprir a chamada que o Senhor tinha. E o inimigo, ele é astuto. Muitas vezes ele não vai usar simplesmente o que é pecado, nítido. Ele é astuto, as astutas ciladas do diabo. Começa de pouquinho. Começa de pouquinho, um pouco de fermento leveda toda a massa. E aí tu começa a assistir um pouquinho, quando você vê, você quer mais, passou o dia, você tá ali no entretenimento, alimentando somente a sua carne. E o inimigo hoje eu vejo, principalmente na nossa geração agora, é que a geração que o inimigo mais usou essa estratégia e conseguiu. Escravizou as pessoas em perder o tempo, que é o que a gente tem de mais precioso, o tempo, o nosso tempo. E naquele momento eu tô perdendo tempo com isso, eu vou ler a Bíblia. E eu fui ler a Bíblia pela primeira vez, assim, incentivada pelo Espírito Santo. Os EGs foi Apocalipse, apaixonada, cada dia mais apaixonada por Jesus. Então eu lia Pedro na porta formosa, falando pro mendigo, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas que eu tenho eu te dou, vem aqui, levanta, anda, bora. E eu olhava aquilo e eu pensava assim, eu nunca fui uma menina ambiciosa por ter dinheiro, por ter coisas que passavam, sabe? Mas a presença, eu queria a presença. Eu queria viver isso, eu queria poder passar para minha geração, para as pessoas. Ei, existem milagres, existe viver na presença, existe o sobrenatural, existe se entregar, existe sentir 24 horas, 25, se for possível, porque é maravilhoso, é apaixonante. E quando eu olhei para ele, ele me falou assim: então paga você. E eu parei e pensei, uai, é isso que eu ouvi do meu pastor. Paga você, vamos junto. Eu falei, tudo bem. Eu vou dar um jeito, eu vou pagar. Eu falei, eu vou fazer o que for preciso, mas eu quero presença. Não importa, se eu tenho que subir uma figueira, se eu tenho que entrar no meio de uma multidão e tocar nas vestes, não importa o que eu tenho que fazer, eu quero presença e eu vou buscar. E eu comecei a ver aqueles jejuns e eu começava a ver aquilo na Bíblia e eu pensava, eu preciso viver assim. Só que eu nunca tinha visto ninguém jejuar daquela forma. Eu não conhecia alguém que fizesse exatamente como estava na Bíblia, como os apóstolos faziam. Agora os jejuns é de internet, o jejum agora tira um doce. Chamam de jejum, que é dieta de Daniel. Né? Fala assim, eu vou fazer igual Daniel. Exatamente. Porque até para os apóstolos era difícil, né? Exatamente, porque nós não somos diferentes deles. Sim. As mesmas necessidades, as mesmas coisas. Carne É carne. A carne é carne. As mesmas dúvidas. As mesmas dúvidas, os mesmos medos. Moisés subindo ao monte eram as mesmas limitações, até mais a intimidade. Mas ele era sedento. E aí está a diferença de quem quer profundidade, de quem quer a presença. De quem está disposto a pagar o preço, de quem né? está disposto, porque existe diferença entre a multidão e entre os íntimos. Só que daí entra hoje justamente aquela questão que as pessoas falam. Você não precisa pagar o preço, porque o preço já foi pago. E daí começa a entrar numa questão de libertinagem, né? Onde entende que você não precisa mais de nenhum tipo de ação. Não, você tem que reconhecer, porque Cristo já fez tudo, que agora a sua vida, você não vive mais por si mesmo, nem para si. Então agora você vive conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus foi escrita e determinada por Ele, da maneira como devemos seguir. O negócio é também buscar, né? Porque esses dias eu fiz uma pergunta ali no Instagram, nas minhas redes sociais, assim, se você quer ver a manifestação de Deus na sua vida? Sim, todo mundo quer ver a manifestação de Deus. E se a manifestação de Deus dependesse de uma decisão sua, se fosse assim, se dependesse de uma decisão, você está disposta a fazer qualquer coisa que o Senhor te pedisse? E a primeira resposta que vem a nós é sim, nós estamos dispostos. Deus pediu? Deus pediu. Nossa, Deus me pediu, eu vou fazer. Mas só tem duas maneiras de você saber o que Deus te pede. Ou morrendo, encontrando Jesus, ou indo para a palavra. Porque muitas vezes, você às vezes fala, eu senti uma coisa no meu coração. Você não tem 100% de certeza que foi Deus ou que foi sua carne. Se alguém te entregar uma palavra, você não tem 100% se é da carne
ou se é você. Mas aí quando você fala, você faz qualquer coisa que Deus te pedir, sim, eu faço. Pois é, mas Deus pede para você negar a si mesmo. Será que nós estamos negando nós mesmos? E nessa palavra agora, olha quanto o Espírito Santo de Deus está aqui. Inclusive, estou sentindo uma presença, Senhor, tão linda aqui nos envolvendo. Eu estava com essa palavra agora, porque a palavra de Deus fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus falou isso. Então ainda existe uma cruz. Ainda existe um preço a pagar. Ainda existe uma renúncia. Ainda existe. E sabe o que é isso? Graça. Isso é graça. O cristianismo sem Cristo, né? É o que nós estamos vivendo. O cristianismo sem renúncia, o cristianismo... É como Jonas, quando ele queria ir pro lado contrário, e a baleia, o peixe grande, né? Engole ele. Sabe o que é o peixe grande? Graça. Sim, a graça. E as pessoas banalizaram o que é graça. Isso é graça. É o Deus soberano que guia até os peixes, né? E a gente quer viver, como você falou, né? Se o dia tivesse 25 horas, nós queremos viver 25 horas. Os milagres de Deus, tudo isso que você viveu. Mas nós queremos entregar para o Senhor 10 minutos por semana. Exatamente. 10 minutos O por semana. resto, Porque a gente não tem tempo. O Garrigo prega muito isso. A gente não tem tempo de orar. A gente pode Se ajoelhar e falar pro Senhor, obrigado obrigado pelo dia de hoje, mas a gente não consegue orar e clamar por aquilo que nós necessitamos, que é estar na presença do Senhor. A gente pede para que outra pessoa interceda por nós. Então, esse é o pensamento, né? Você quer viver a graça de Deus? Não, você quer ver os milagres de Deus? O Senhor fala que se você entender os mandamentos, se você obedecer aos mandamentos, Ele se revelará a todos que o amam. E por isso que nós precisamos estar ali realmente vivendo, porque você quer ver a graça de Deus, você quer ver os milagres do Senhor, mas a gente está disposto a entregar muito pouco. Muito pouco. E sabe o que acontece? Olha como o Senhor ele é maravilhoso em todos os seus propósitos. Um dia veio um pregador na igreja, ele e sua esposa. E eu vi o que eu queria viver. Ele ia lá, pregava cheio de unção, cheio de autoridade, e ele do lado, e demônios manifestando, e pessoas sendo libertas, e do outro a esposa dele, algo absurdo. E eu pensei, meu Deus do céu, é isso. Eu quero viver isso. Eu quero viver esses milagres. Eu quero poder levar para minha geração isso. É isso. E aí acabou o culto e aquela fila, né, de pessoas indo pegar oração com ele. Eu fiquei lá por último, na fila. Eu vou lá falar com eles. E aí eu fui, cheguei pertinho deles e eu falei, e chegou minha última vez, a minha vez que era a última. E aí ele olhou para mim e falou: "Ei, filha, o que você quer?" Isso eu tinha 17 anos de idade. Você quer oração para quê? Eu falei: eu quero ter essa unção que vocês carregam. Eu quero carregar isso comigo também. E aí ele me olhou assim: "Não, então a nossa conversa vai ser diferente. Quando a gente pode ir pra sua casa?" Aí chamei minha mãe, quando minha mãe: "Não, vou fazer uma janta pra eles, vocês vêm lá. Vocês podem jantar lá em casa quinta-feira?" "Não, a gente não pode jantar na quinta-feira." "Na outra semana, vocês podem jantar?" "Não, também não." Eu falei: "Mas por que eles nunca podem jantar?" Eu fiquei assim, meio assim, por que vocês não podem jantar? Comecei a pesquisar, tipo, conversar e fazer pergunta. Eles estavam em 33 dias de jejum, só na água. 33 dias de jejum, só na água. Ah, você, agora eu tô entendendo. Eles vivem o que eles viviam na palavra. Eles estão pagando preço. Eu preciso ir por esse caminho. E eles foram lá em casa, fiz meu primeiro jejum de 24 horas, faceira da vida, antes deles chegarem, né, pra surpreender, né? Assim, eu quero mostrar pra eles que eu tô querendo mesmo. E aí eles foram lá em casa, mesmo que não era pra jantar, porque eles já estavam no propósito. E aí eu entendi aonde que eles aprenderam a jejuar. Eu disse assim: "Aonde vocês aprenderam isso?" Sabe onde foi? Na feitiçaria. Eles eram feiticeiros de magia negra. E aí, lá eles jejuavam. 21 dias na água, 33 dias na água para o diabo. E se os filhos das trevas estão fazendo isso, por que nós, Foi o filhos que da luz, não Foi o estamos que ele fazendo? falou no dia. Exatamente essa palavra. Quando ele foi para a igreja, ele ficou chocado. Ele falou: "Uau! Tipo, para Deus, o Todo-Poderoso, o Deus real, o Deus verdadeiro, é tão pouco assim? É tão raso assim?" E aí ele começou a fazer para o Senhor mais do que ele fazia lá. Então ele chegou a jejuar depois 40, mais dias. E aí no primeiro jejum ele botou a gente em 7. Ele: "Não, vamos começar hoje à noite." Meia-noite. Era noite já. Hoje meia-noite, vai todo mundo pra igreja, 7 dias de jejum só na água. Fiquei maravilhada. Eu disse: "Eu quero, vou fazer." Botei minha mãe, botei todo mundo.
todo mundo vai jejuar agora e vamos pra lá. E eles me incentivaram, minha mãe um pouco assustada, né? Tipo, meu Deus, vai fazer 7 dias de jejum, minha filha. Mas deixou ir. E eu lembro que o primeiro dia eu até passei bastante mal, porque o corpo começa a limpar, o jejum é maravilhoso, faz um bem pra saúde imenso, não, Jesus não teria deixado na palavra algo que fosse nos prejudicar, muito pelo contrário, é maravilhoso, nos faz um bem extraordinário. E eu comecei a fazer meu primeiro e nós orávamos das 11 da noite até 8 horas da manhã. Todas as noites, o ano inteiro, buscando dessa forma. Daí vocês não dormiam mais à noite? Não, dormia 2 horas, mas a gente começou a buscar nessa intensidade. Foi quando eu abri um jejum, foi 7, parei 5 dias, abri mais 15, parei 7 dias, já abri outro jejum. Eu fiquei absurdamente querendo mais de Deus, mergulhar, até que a presença não viesse. Só de água. Só de água. Só de água, não é aquele jejum que daí só toma água e fala, vou tomar líquido, vou tomar açaí. Não, Ah, só bom. água. 15 dias. E você não Perfeito. ficou muito magra? Emagreci um pouquinho, mas eu dava uma estabilizada e não perdia mais muito, não. Mas eu sequei bastante. Quantos anos você tinha? 17. 17 anos. Era novinha. Era novinha. Meu Deus. E aí foi Você um sempre dia... foi super sedenta depois que você começou a ver, a presenciar aquilo que você falou aqui Porque dentro da desde sua criança casa. eu cresci naquilo. Então eu queria ver mais de Deus. Eu não me conformava com pouco. E o seu eu queria- pai? Né, seu pai não se converteu nada. Seu pai separou mesmo e foi viver a vida Sim. dele com essa outra. Porque ela começou a envolver ele nas coisas do inimigo. Tem uma batalha muito grande no mundo espiritual. Que meu pai acabou se envolvendo nas coisas contrárias. Coisas de feitiçarias, né? E ele começou a seguir, então, as coisas de feitiçaria. Por e causa vocês dela. guerreando do outro lado. Guerreando do outro lado. Então, aí eu lembro que eu fiz meu primeiro jejum e mais prolongado mesmo, que foi de 21 dias. E aí eu tava passando na rua e demônios começavam a manifestar. Tipo, tava passando na rua, eu pregando pra uma mulher, minha mãe do lado, um rapaz jovem, do nada, começou a vir de movimento, 6 da tarde, todo mundo saindo do trabalho na rua, o menino virou, baixou, ficou que nem um touro. Ele fazia que nem um touro vindo na direção pra bater o jejum. Eu já tava uns 15 dias ali sem comer, só na água, falando de Jesus pra ela. Quando ele veio, eu virei, senti aquela presença, ele passou por mim, desceu pra subir de novo, pra vir na minha direção de novo. Ele bufava, fazia assim, que nem como se ele fosse um touro, com muito ódio de mim. E as pessoas parando, olhando na rua, tipo, o que tá acontecendo com ele? Achou que ele tava drogado, alguma coisa do tipo. Mas eu entendia, porque eu tava no discernimento. E aí eu, na rua, levantava a mão, repreendia, as pessoas vendo. Não foi uma vez que aconteceu, foram várias. Então, você vai vendo que a glória do Senhor é muito grande, é muito poderosa. E a gente usa muito pouco. Sabe aquela coisa? A gente tem muito pra usar e usa uma gotinha do poder do Senhor. Porque se a gente usasse o que a gente tem pra usar, que o Senhor conquistou pra nós nas regiões celestiais, a gente mudava a história de uma geração. Eu li muito os grandes avivalistas, Jonathan Edwards, com a grande pregação de pecadores caindo nas mãos de um Deus irado. Você vê o que Deus fazia através de um homem em uma geração, em uma nação. Gente, Eu me pergunto muito isso. Eu falo assim, como assim? Você vai aqui em determinados bairros, em determinadas ruas, tem 10 igrejas, mas você vê na rua de trás uma boca de fumo. Você vai ver lá traficantes, você vai ver pessoas que não conhecem a Cristo. Eu me questiono muito isso, falo assim, calma aí, Senhor, o que está acontecendo? Olha aqui, nós vivemos num país que é considerado cristão, mas olha a cidade que nós vivemos, nós não temos segurança para sair. Cadê? O que tem acontecido? Ou nós estamos vivendo uma mentira, ou nós... Eu passo por esses questionamentos e creio que são os mesmos questionamentos que você passou no passado e deve continuar passando, porque nós lotamos estádios, mas nós voltamos, as casas ainda estão destruídas, lares estão destruídos, pais adúlteros com AIDS, levando AIDS para suas famílias, falando que professam num Deus que não existe, que eles criaram. Então, como foi essas respostas na sua vida? Hoje eu tava falando com meu esposo, né? A gente passando pelas ruas. E eu falei, meu Deus, amor, parece que é um The Walking Dead. Essas pessoas parecem zumbis. Sim. Parecem que estão vegetando. Eu comecei a olhar aquelas pessoas, começou a me dar uma dor no meu coração. Sabe aquela coisa de Deus? Me ajuda a fazer alguma coisa mais para essa geração. Essas pessoas são preciosas pro Senhor. Deus, porque Deus não vê como a gente vê.
Deus, ele vê como uma alma preciosa. É, Só que imagem as e semelhança. pessoas estão ali como um The Walking Dead. Estão ali parecendo zumbis ambulantes, não tem vida. Só que as pessoas olham pra gente e acham que a gente é louca. Acho que a gente é louco, né? Fanático, né? Que a gente tá completamente, né? É a loucura mais incrível. É a E se isso loucura é mais. loucura, eu quero viver essa loucura cada dia mais. Mas para eles, para essas pessoas que ainda não conseguem enxergar a graça de Deus e o quanto Ele nos molda e o quanto Ele nos ensina a ter um lar abençoado, um casamento abençoado, uma criação de filhos abençoado, para eles que ainda estão vivendo o mundo e querem viver os prazeres na carne, enlouquecidamente, os prazeres momentâneos, olham pra gente e falam: você é que tá louco. Exatamente. É assim. Agora, me fala uma coisa, você vivendo tudo isso, algo tão poderoso como você conta esses milagres, o que te fez ir pro meio secular? Nossa, eu ia falar isso agora. Tá muito no espírito. O que aconteceu? Eu comecei a cantar gospel. E eu comecei a sair pra cantar. Com Eu 17 comecei anos. Com 21. 21. Você já. Como você aprendeu a cantar? Desde criança. Eu nasci cantando. Uhum. Foi não. Nasci cantando mesmo. Nasci afinadinha, já sabia que eu queria cantar. Sempre soube que eu queria cantar. Aí a gente foi desenvolvendo isso na igreja, né? Com as bandas, só que eu sabia que eu queria cantar. E eu comecei a fazer turnê. Começaram a abrir portas, comecei a ficar mais conhecida. gospel. No gospel. Com 21 anos. Então você já tem aí uma longa estrada, né? É, mas eu não tinha um investimento. Então Uhum. eu ia porque eu queria cantar pro Senhor, mas eu não tinha aquela. Não tinha estrutura, não tinha clipes, não tinha essas coisas. Você só cantava. Só Cantava louvava pro o Senhor, né? Queria adorar o Senhor Sim. de forma genuína. Eu queria levar essa geração a adorar. Então você pensa que eu vivi tudo isso com o Senhor e eu queria levar isso com seriedade. Eu queria levar isso no meio com amor, com verdade, com o máximo de santidade que eu pudesse dar ao Senhor. Que é renúncia, realmente é isso. Ser de santos como eu sou santo. A palavra fala isso, então eu precisava buscar isso. E quando eu comecei a viajar e entrar no meio, eu assustei. Eu me decepcionei. Porque eu comecei a ver que as pessoas que eu admirava, que eram espelhos, que eram referências para a nação, não viviam o que pregavam. Você Isso achava na que era um maioria. meio santo. Eu achava, eu era bastante inocente nisso. Eu acreditava muito nas pessoas. Eu olhava e falava, nossa, é isso que eu quero viver. E quando eu entrei no meio gospel, eu Opa, assustei. que confusão, né? Secular, gospel, parece que qualquer semelhança é mera coincidência, né? O gospel está tão secular quanto o secular. A única questão é que a gente não espera isso, né? Não, foi um baque pra mim. Porque eu vi coisas absurdas mesmo. Absurdas. Droga. Prostituição absurdamente pesada. Quando você começou a ver isso no meio gospel, você se decepcionou, claro, né? A gente não espera, porque... E claro que existem muitas pessoas que levam muito a sério. Mas tem muitas pessoas também machucadas nesse meio, né? Muito. E a infelicidade disso tudo foi porque raras vezes eu encontrei alguém que vivia. Então, tipo, 90% do que tava não vivia. Infelizmente, eu até lamento em falar isso aqui, mas não vivia. Não vivia. E Deus usou disso pra me mostrar. Porque a forma que eu descobri tudo foi muito Deus. Deixando bobos pra me mostrar. O erro de ninguém me falar. De eu ver com os meus próprios olhos, de uma forma que eu visse. Porque eles pensavam que, principalmente pastores que estavam ali no meio, né? Pastores entre aspas, porque pra mim Sim. não são Não, isso daí, ó, um as título. pessoas têm que entender de casa que isso daqui nós não estamos falando mal de alguém ou de alguma Exatamente. pessoa. O que é heresia, o que é errado tem que ser refutado como heresia, não é um erro, é uma heresia viver algo que não condiz com a palavra de Deus. Então, se você por acaso está no meio, você se sentiu ofendido com isso, então viva aquilo que é a palavra de Deus, que é comum a todos. Agora, se você escolheu não viver, não use o nome de Deus por conta disso. Essa é a grande... Você tem todo o direito de viver a sua vida como você bem entender, mas não coloque Deus nessas coisas imundas. Exatamente. Então, se você se colocou no lugar de ser um cristão, se Deus te chamou para ser um cristão, seja. Se você está vivendo no erro, se arrependa, retome ao Senhor. Mas se você quer viver do seu jeito, viva, porque o amor de Deus, Ele te escolheu desde antes da fundação do mundo, como está escrito na palavra, Ele irá te buscar nas mais densas trevas. Dito isso, nós vamos continuar o nosso papo, mas
mas a nossa intenção não é ser polêmico, nossa intenção não é falar mal da crença que nós professamos, mas aquilo que é errado, que está diante dos nossos olhos, nós não podemos negligenciar isso. Se formos nós os acusados, que nós sejamos acusados diante de coisas que estamos fazendo errado, para que possamos viver a verdade. Nós não buscamos aqui ser perfeitos, mas nós queremos ser corrigidos pela palavra. Tá? Então, a intenção aqui não é criar briga com A, com B, você vive como você bem entender. Mas aqueles que escolheram ser cristãos devem viver conforme a palavra. Exatamente. Então eu vi coisas bem absurdas, porque como eles olhavam e pensavam, é uma menininha nova, bonitinha, ela quer cantar, vai ser fácil, eu consigo dar a fama pra ela, porque eu tenho a fama, e a gente negocia. Era dessa forma. Então aquilo começou a me decepcionar de uma forma absurda, porque uma das pessoas que fizeram isso comigo era a pessoa que orava para meu pai ser como ele. Eu tinha uma admiração tão grande que eu olhava e dizia, eu orava pro Senhor, Senhor, faz meu pai ser assim, eu vejo meu pai assim. Meu Então Deus. o dia que falou comigo e eu disse, nossa, pastor, eu confesso pro Senhor que eu não consigo vê-lo como você está me falando, eu orei a minha vida inteira pro meu pai ser como o Senhor. Meu pai estava morto. Meu pai estava morto. Então aquilo para mim foi um baque imenso. E se eu contasse aqui as coisas que eu vi hoje, eu acho que nem a lista eu contar de tanta coisa que foi, que o Senhor me mostrou no meio. Então, tipo, Deus me levou ali para mostrar o que eu não podia ser. Deus me mostrou ali para mostrar, hey, a hora que eu te levantar, por favor. Assim como Deus levantou um homem para falar para você, né? Como aconteceu ali no passado, você disse que falou assim, olha aqui como que as pessoas viveram e por que não acontece? Então pague você o preço. Então eu consigo enxergar assim, muito claro você falando e agora, mais uma vez, né? Mais uma vez. Então não seja isso, porque nós vemos o erro e nós queremos ser igual ao erro. Porque daí nós queremos ter uma justificativa para viver aquilo. Tal pessoa é assim, eu vou viver também. Mas que maravilhoso. É muito importante esse tipo de assunto, porque hoje nós nos fechamos numa bolha fingindo que tudo é maravilhoso. Infelizmente, não é tudo maravilhoso. E por elas pessoas se iludirem achando que é maravilhoso, quando eles se decepcionam, muitos não possuem essa maturidade, esse entendimento que, claro, foi dado pelo Espírito de enxergar. E tão nova, vivendo isso daí, esse amor, como que foi lidar com isso? Eu fiquei decepcionada, eu fiquei arrasada, se vocês entendessem o que eu vi, eu fiquei, tipo... Eu gritava o dia que eu vi real o que era. Que eu vi pessoas reunidas, falando depois de um evento gigantesco, considerado um dos maiores do mundo, usado para lavagem, de descobrir tudo. Deus me fez descobrir tudo. Aí foi um dia que eu fui para esse evento muito grande, achando que essa é a maior bênção da minha vida, que eu ia voltar transbordando, que eu ia voltar com mais experiência no Senhor. E eu cheguei nesse ambiente e o culto maravilhoso, as pessoas pipocando, as pessoas falando em línguas, o que não adianta? Aparência não adianta. Se Mas não eu- tiver a presença de verdade, a santidade de verdade. Mas você voltou com mais experiências do Senhor. Muito Porque é o Senhor mais. que te concede todas as experiências, sejam elas boas ou Todas. ruins. Todas. Só que essa noite... Porque o que aconteceu? Quando esse pastor, ele deu em cima de mim, pela rede social, ele era meu pastor, cabeça de ministério. Como eu já tinha feito bacharel em teologia, eu fui consagrada a pastora. E era tudo nessa época de 21 anos. Então, quando... Deixa eu ver a forma que eu vou colocar isso. Quando ele foi para me consagrar, um pouco antes ele começou a mandar essa mensagem, numa conversa. E ele deu em cima e falou, olha, eu tô apaixonado por você. Não me julgue porque você não entende a alma de um profeta. Porque começou a usar a palavra, articulando, usando Davi. Ele era casado, alguma coisa? Sim, casado com filhos. E grande nome no Brasil. Na época, acho que ele era um dos maiores mesmo. Gigante. Falando que estava defendendo a família. E aquilo foi um impacto para mim. Porque eu li aquilo e falei, eu orei minha vida inteira pro meu pai ser como você. Então, ele viu que não ia ter abertura ali. Ele viu que não era. Não ia dar. Ele errou o passo dele comigo. E aí, ele ficou desesperado, porque em seguida ele ia me consagrar como pastora.
E era meu sonho, eu queria realmente aquilo, sabe? E eles sabiam que eu queria. Então eles usavam daquela minha... Vontade. Melhor coisa, isso daí é Pra a técnica de personagem, dominação. Você sabe o que a ingenuidade. pessoa quer, você oferece pra ela, O ela que vai ela fazer, quer. pagar o preço que for necessário pra ter aquilo que ela... Exatamente. almeja, né? Só que ele ficou com medo. Ele ficou com medo. Eu desliguei. Fui falar pra minha mãe. Mostrei tudo, porque senão não ia nem acreditar em mim. Quem que acredita em mim? Quem acredita em mim? Ele falou assim, pastor, e se eu contar? Você tá me dando provas aqui. Se eu contar pras pessoas isso? Ele falou assim, quem vai acreditar? E isso É a tem palavra do acontecido. pastor contra a palavra de uma menina. Ele falou assim, da risada. De uma menina que tá buscando uma visibilidade ainda. Só né? que ele ficou com medo, no fundo. E eu acho que ele teve esse receio comigo. Por eu estar ali. O próprio Deus, acredito que botou isso. Aí ele mandou o assessor ligar. O assessor ligou e falou assim, olha, você passou pelo teste. Eu, teste? Que teste? Falou assim, não, o pastor teve que testar você pra ver se você realmente era fiel a Deus. Porque pra te consagrar pastora, porque tem que passar por esse teste. Ele quis falar que aquilo lá Mentira. tudo era uma Era uma encenação pra ser um teste. Aí eu tinha 21 anos, eu era nova, gente. Eu não tinha essa forma ainda de ver a vida, tipo, vai ver que esse meio é assim mesmo, né? Às vezes ele quis testar mesmo, né? Continuei achando Fui testada e estranho. aprovada, Fui testada então. e Daí deu até um glória aprovada, ainda, né? Dessa forma. Mas eu confesso que eu ainda fiquei assim, daquela forma, tipo, achando estranho. Eu achei estranho. Tudo bem, foi lá me consagrar a pastora. E aí eu fui no evento. Geral, né? De tudo, mas não era. De vários mistérios, tudo junto. E aquele evento maravilhoso, gigantesco, um dos maiores da América Latina. E eu pensei, agora, então, vai ser uma bênção, né? Realmente foi só um teste. Eu tava já, né? Eu tava só pregando. Passei não falava na mais... prova. Sim, não falava mais nada. Ficou por assim. Ia na Pelo pregação, amor de cantava, não Deus. falava mais nada. Ficou por assim. Minha assessora indo junto. E minha assessora apaixonou por esse pastor. Eu não sabia. Quem? Minha assessora. Ah, bom, pensei E aí que era eu meu ia- assessor ainda. Minha- Daí já tava... Não, minha assessora. E aí nós íamos pro culto e depois ia ter pra vigília e ela saía do quarto. Eu saía do quarto, vou comprar uma coisa. E demorava um pouquinho, voltava. Depois nós íamos pra vigília. E esse pastor, lá no quarto dele. Aí depois fui descobrir que ela ia pro quarto dele. Depois a gente ia todo mundo pra vigília pregar. Meu Deus. Dessa forma, então foi muito pesado. Depois eu descobri tudo, nessa época ainda não sabia, porque como eu falava muito de orar, de jejuar, de santidade, eu sempre fui a cria chata que falava essas coisas. Quem não quer viver isso acha chato. Nossa, chata. Pra todo mundo é muito caro o preço que você tá pagando, Que chata. que não tá disposto a pagar. Achava chata, né? Tipo, eu até me falava assim, não tem muito jogo de cintura, você tem que ter um pouquinho mais de jogo É de muito cintura. radicalismo. Você tenta dar um sorrisinho ali pra situação, né? Finge que pode um dia acontecer alguma coisa. Me aconselhavam dessa forma. Pra mim era um absurdo. Era um absurdo. Aí esse dia eu fui pra esse evento. Quando eu fui pra esse evento, aí o que cantava junto com as pessoas, tava lá falando em línguas, tudo mais no culto, aquele pipoco todo, a gente foi jantar depois com os pastores, normal, cantores, naquela mesa grande, grandes nomes. Eu tava ali sentada, eles me falaram assim, olha, depois a gente vai pra um karaokê. Se você quiser ir junto com a gente vai todo ano pra esse karaokê. Chamava de karaokê. Aí eu falei assim, claro que eu quero ir. Eu achava que era o quê? Tipo, sabe que nem termina culto, o povo vai reunir pra comer alguma coisa, pra cantar, pra ficar junto, pra trocar experiência. Na minha cabeça era isso. Na minha cabeça era isso. Aí tudo bem, fui pro hotel, botar uma calça, um tênis, né, pra poder. E desci com a minha assessora. E aí o pastor que chamou falou assim, eu tô achando melhor vocês não irem. Eu falei, do nada, assim, não ir? Não fiquei sem entender, já tinha me arrumado, já tava lá, por quê? Não, agora que tô aqui, vamos ir. Aí não, tá, tudo bem, mas me levou meio contrariado. E eu entrei, sentei no banco de trás, minha assessora, ele na frente, fomos indo pro lugar. Quando eu cheguei lá, o cantor que tava falando em línguas, não, o detalhe, na mesa, ele ainda falou assim, olha, o Espírito Santo fechou aquele karaokê que a gente ia todo ano, mas o Espírito Santo me revelou outro. Então, pra mim, era um negócio bom. Um negócio de Deus. Quando chegou lá, que era uma casa de prostituição. Uma prostituta na frente com cigarro. O cantor famoso caindo, de bêbado. Que tava falando em língua, às vezes que falou do Espírito Santo. E lá dentro,
Eu entrei. E ninguém dava nenhuma satisfação sobre o que vocês estavam fazendo lá. Ninguém falou nada. Não. Eu olhei, eu assustei, e Deus falou no meu coração, entra. Eu saí da caminhonete e entrei. E olhei, apavorada. Eu observei tudo. Olhei para um lado, olhei para o outro. O pastor com uma prostituta passando a mão no braço dele sentado na frente. Tudo normal. Bebendo, droga, prostitutas. Troca de casal. Troca de casal. De cristãos. De grandes nomes. Eu fiquei chocada. Eu saí de lá, eu gritava. Eu gritava, porque aquilo pra mim foi Sodoma e Gomorra. Aquilo pra mim foi nojento. Aquilo pra mim foi absurdo. E um outro pastor veio atrás de mim, porque ficou com medo, né? Tipo, o que vai dar agora? Eu comecei a gritar na frente do negócio. Eu gritava, eu berrava, eu chorava, eu berrava. O que vocês estão fazendo? Eu gritava. Vocês estão enganando todo mundo, vocês estão pegando dinheiro do povo pra mentir. Meu Deus. Isso! Eu gritava, eu fiquei eufórica, eu gritava. Eu fiz realmente escândalo. Aquilo me deixou indignada, uma forma enojada, sabe? Eu me senti incomodada. Eu quero ir pra casa, pro hotel, e me levaram pro hotel. E aí que a minha assessora falava, você tem que ter mais jogo de cintura, para com isso. Você vai perder, você vai jogar tudo pro alto, sua carreira, as coisas que você tá conquistando. Eles que podem te colocar lá. Eu falei, não, eu não quero que ninguém me coloque lá, não. Se for pra chegar lá sem Deus, eu não quero. Se for pra eu ter que ser conivente com isso, mentir disso, fingir que não tá acontecendo nada e tá nos mesmos congressos, nos mesmos lugares, eu não consigo. Eu bloqueei. Entrou uma barreira em mim, eu não conseguia cantar gospel. Não conseguia mais cantar gospel. Falar em gospel, pra mim, era uma coisa que não passava mais na minha cabeça. Eu não queria mais. Eu não queria mais. Minha avó em casa com uma perna amputada. Minha mãe que tinha que cuidar dela. Eu não tinha meu pai mais. E minha irmã. Eu que cuidava delas. Eu tive que tomar a frente. Seu pai já tinha falecido Meu ou pai não? tinha falecido. Faleceu com 17 anos, convertido para a glória de Deus. Um testemunho lindo, que vai estar todos os detalhes no meu livro. Coisa de Deus, lotou de gente embaixo do hospital, orando. Jejum intenso por ele. Meu pai se converteu, foi batizado com o Espírito Santo. A enfermeira endemoniou no hospital, no corredor, chamado Corredor da Morte, lá no hospital. Demoniou mesmo, me agarrou no braço, repreendi no corredor. Meu pai cheio do Espírito Santo lá dentro, orando, morreu clamando, de mão dada com a minha mãe. Pedindo a gente lá. Não, a história é linda. O que o Senhor fez foi lindo. Meu pai morreu clamando ao Senhor Jesus, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Cheio. Eu fiz o velório do meu pai, com 17 anos. Eu fiz o velório dele. 500 pessoas se voltaram para o Senhor naquele dia. 500 pessoas que foram lá, estavam tomadas pelo Espírito Santo. Pessoas que não conheciam Jesus, não conheciam Jesus. Não conheciam, e diziam, meu pai não está aqui, meu pai não está aqui. Eu falava, meu Deus já o levou. E foi algo do Senhor muito forte. Então, pra mim, eu não ia perder minha salvação por nada nesse mundo. Aquilo, a fama pra mim não... A gente não pode perder também aquilo que a gente não conquista, né? A e- salvação foi conquistada na cruz do Calvário. E pra eles, a Nossa Senhora. fama, o dinheiro, o carrão, a mansão, era muita coisa. Pra mim, aquilo era migalha. Eu vi muito mais riqueza dentro de um porãozinho simples. Pra mim, aquilo é riqueza. Vendo o Senhor curar. Aquilo é riqueza. É a presença de Deus que é riqueza. É a nossa salvação que é a pérola que o homem encontra, que quando ele acha, ele vende tudo que ele tem. Por causa daquela pérola. É a nossa salvação. Não vale a pena esse mundo não vale a pena, esse mundo só machuca. Nós não estamos aqui para olhar para as coisas desse mundo. Então eu olhava aquilo tudo como migalha, porque depois que tu senta num banquete da presença dele, você não quer mais essas migalhas. Você quer a presença. Você quer viver isso. É isso que me fazia sorrir. Era saber que ele andava comigo. É saber que eu estava salva. Só que me bloqueou. Eu pensava, eu preciso manter minha família. Eu não estudei outras coisas. Eu não sei fazer outras coisas. Eu não vou estar mais nesse meio. Eu vou cantar, vou continuar cantando. Aí eu pensei, eu vou cantar música romântica no secular. Não preciso cantar músicas que vão contra a palavra. É o que eu vou fazer, na minha cabeça, né? Pensei, mas foi a permissão de Deus. Porque eu fui cantar no secular. Mudei para Goiânia, na época. Cara, é coragem, porque eu vou lutar pela minha família, eu vou dar condições para minha família.
eu vou fazer tudo pela minha família. Era a única coisa que eu pensava. Inclusive, eles usaram muito disso comigo. Eu posso mudar sua vida. Eu vou mudar a vida da sua família. Dizer, meu Deus do céu. Não vale a pena. Não vale a pena. E quando eu fui pro secular, tudo foi muito rápido. Graças a Deus que tudo foi muito rápido. Porque eu não me via lá. Eu me via um peixe fora d'água. Que ia cantar músicas ocas. Você e eu cantava via música romântica. música romântica, só que tu chega num ponto ali que os empresários que vão querer investir em você, que vão querer fazer a sua carreira, não querem que você cante músicas românticas. Eles querem música que vai dar sucesso. Você tem E que a se música moldar. que dá sucesso é aquela música podre. A roupa que dá sucesso é aquela roupa que vai mostrar seu corpo. E aí você passou a cantar o quê? Funk? Não, sertaneja. Mas era um Sertanejo. sertanejo que fala de traição. Era um sertanejo que fala o que é contrário. Então eu tentava sempre cantar música romântica, mas de repente, não, Renato, você tem que cantar essa música. Era uma música que falava de adultério. Aí eu cantei a canção lá que era de adultério. Medo bobo de adulterar. Desci de lá decepcionada comigo mesma. Falei, Deus, a minha boca não é pra isso, não. Alguma música dessas daí se tornou conhecida? Não, nem cheguei a gravar, porque Ah, tá. o que aconteceu? Foi tudo muito rápido. Os empresários começaram a me olhar, tipo, ela tem talento, ela é boa de palco, ela canta bem, ela consegue trazer o público. E eu sempre tive essa graça de estar ali e o público, porque a graça não sai de nós. A unção não tá ali. Então eu tinha isso, eu Os chegava... dons de Deus são irrevogáveis. Mudava, eu chegava ali, eu cantava, mesmo não sendo famosa ali, né, naquele meio, o povo parava para me ouvir. Então os empresários, eles ficavam nossa, que tem talento, a gente precisa dela. Então foi rápido, eu comecei a fazer show, tipo, em pecuárias, onde Gustavo Lima tava fazendo, Zé Neto, gente famosa, que tinha tudo, que tinha fama, 35 mil pessoas, era tudo muita gente, era tudo público muito grande. E foi rápido, porque o povo via talento e me botava. O meio foi diferente? Não davam em cima? Não vou mentir, davam. Só que eu ganhei um respeito diferente. Porque no meio gospel, parece que as mentes ficavam cauterizadas. Tinha passado o tempo. Perdeu o temor. E de alguma forma, nesse meio secular, você já esperava isso. Então Eu já isso não te esperava. chocava. Não me chocava. No outro meio você já não esperava. Então você ficou chocada com o Só que você que eu via. entrava com pregação. Quando eu ia cantar, a primeira vez que eu fui cantar numa casa de show, eu fui pregando, eu voltei pregando. O rapaz que tava lá, que sentou do meu lado, falou, você tá sentindo um peixinho fora d'água aqui? Eu falei, tô. Isso não é meu ambiente. Comecei a pregar pra ele, fiquei 1 hora pregando. Saiu de lá, voltou pra Jesus, estava desviado, se batizou, casou com uma menina chamada Renata. André de Goiânia, até hoje. O empresário ia pregando, voltava pregando. Os ambientes, a vez que eu cantei essa canção de adultério, eu desci pro camarim do Vila Mix. E eu fiquei quieta, e todo mundo notava que eu ficava me sentindo... Tipo, não estava me sentindo dentro do propósito. E eu ficava pensando, o que eu vou fazer na minha vida? Será que vai ficar nisso, Senhor? Mas Deus não, gente. Deus tinha planos além. E aí eu lembro que eu sentei lá, as pessoas me tipo, o que você tem, Rê? Eu falei assim, ó, eu cantei uma música de adultério que foi o que destruiu minha vida. Que destruiu minha família. Que destruiu o coração da minha mãe. Que quebra corações de pessoas. Eu não quero cantar isso, eu quero cantar a vida. E eles, não, mas não tem nada a ver, isso não tá no teu coração. Eu tenho a ver, a boca fala que o coração tá cheio, eu não tenho como jorrar 2 coisas da minha boca. Aí eu ficava me sentindo mal com aquilo, e o empresário com um contrato milionário, querendo investir 2 milhões em contratos, com ônibus, microfone, tudo, coisa que eu nunca tive na minha vida. Com equipe de 18 pessoas, porque me escolheram para botar para aquele papel que era de uma outra mulher, a mulher não ia poder mais cumprir aquilo, e eu ia ser o encaixe. Eles queriam eu lá, gostaram. Tava com tudo na mão, ia mudar a vida da minha família, ia mudar a vida de todos eles, ia poder dar dentadura pra minha avó, que eu não consegui dar. Meu Deus. E o dia que eu fui assinar esse contrato, o Espírito Santo falou ao meu ouvido, não assina. Não assina. Sai dali, porque eu tenho outros planos pra você. E nesse tempo que eu tava ali, aonde eu ia, virava culto. Eu fui no aniversário da menina, que virou uma das minhas melhores amigas lá, usando droga, povo descendo até o chão com funk. E eles falaram assim, Renatinha, canta um modão pra gente. Falaram que você canta bem, canta um modão pra nós.
E aí eu lembro que eu cheguei lá e que eu vou cantar modão nada, não. Eu vou cantar um louvor pro Senhor aqui. Posso cantar? Botaram na caixa lá de som e eu nunca me esqueço que eu cantei a canção da Aline Barros, Prostro-me diante da cruz. Cante. E eu comecei, ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando eu falho, eu sei que me amas, estás presente a nos cercar em todo tempo, em todo tempo. Eu sei que me amas, prostro-me diante da cruz, vejo o sangue do meu Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte tu venceu, tua glória o céu encheu, nada irá me separar. E aquelas pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo. O que estava se drogando foi batizado no Espírito Santo. E virou uma vigília até 5 horas da manhã, com pessoas que eu nunca imaginei na minha vida. Do mundo, que estavam ali para viver o mundo. E ele me dizia assim, aquele que estava usando droga com o outro, ele dizia, o que está acontecendo? Eu não consigo parar de chorar. E ele olhou para o outro e dizia, eu também não sei. E chorava. E ele disse assim, olha menina, eu vou te falar uma coisa. Esse ano eu gastei tanto dinheiro descendo combo de bebida, festa. Eu nunca tive uma noite feliz igual essa, não. Aí daqui a pouco passou um rapaz na rua e viu a gente orando. A família da menina saiu pra fora, deram de mão dadas lá. Começou todo mundo a orar. Parecia que era cristãos de uma vida. E ficou até 5 horas da manhã ali sedentos buscando a presença. O rapaz passou na rua lá, ei, eu posso subir aí e pegar uma oração com vocês? E ele subiu lá, a presença do Senhor foi mais forte ainda. E o Senhor foi tocando. E aí, nisso o Senhor me mostrou, porque ele me levou ali pro secular. Ele disse, filha, você viu? Eu não te chamei para ficar dentro de 4 paredes. Eu não te chamei para isso. Eu não te chamei para pregar só para eles. Amém. Eu preguei para cumprir o ID. Eu Chamados te chamei, para fora, né? Eclésia. Chamados para fora. Eclésia. E o Senhor me ensinou ali que tinha uma terra seca que precisava de mim, que precisava de nós. Vivendo precisa, o né? real evangelho, que precisa. Que Deus vai usar, né? Muito mais agora, meu irmão, porque Jesus está voltando. As profecias estão se cumprindo. Os sinais estão se cumprindo. E é tempo da gente... Os campos estão brancos. E são poucos os ceifeiros, diz a palavra. Existe a porta estreita e a porta larga. Jesus falou, são poucos que pegam a porta estreita. Nós precisamos ser o pouco. Deus está chamando os poucos que querem viver isso. Que querem viver isso, queimar. A gente precisa ser Jesus aqui. Eu fico pensando todos os dias, como seria ser Jesus aqui? Como seria se fosse Jesus sentado nessa cadeira? Eu tô sendo parecida com Jesus. Eu tô sendo Jesus aqui. E é sobre isso, é isso que essa geração precisa. Isso é avivamento. Porque avivamento real e genuíno é arrependimento. E a gente se render e dizer, Jesus, eu preciso, eu dependo. Muda em mim o que for preciso mudar, mas eu preciso te encontrar. Amém. Desculpa, gente, tô sentindo a presença de Jesus muito forte aqui. Espírito Santo de Deus, toca essa geração mais uma vez. Age mais uma vez, faz mais uma vez. Nos usa mais uma vez, te manifesta mais uma vez, Jesus. Aviva os nossos corações no meio dos anos, no meio de tudo que a gente passa nesse mundo, Jesus.
Porque a única coisa que importa é a tua presença, Jesus. A única coisa que importa é a tua presença, Jesus. Então inunda essa geração por causa da tua presença, Jesus. Que ele toque os corações, né? Que Em ele nome de possa Jesus. abrir os ouvidos daqueles que não estão escutando, que ele tire a venda dos olhos daqueles que não enxergam. Graça. E que ele possa usar essas vidas, assim como ele está usando a sua. E eu creio também que essas experiências no qual o Senhor nos concede de te colocar nesse meio secular, foi para que você consiga ver e que, independente do que a gente encontre no meio dessas igrejas, no meio das igrejas, porque as igrejas, sim, elas edificam, que você possa entrar dentro da igreja que você frequenta e olhar para Jesus. Não deixe de frequentar um lugar, não deixe de congregar, não deixe que a decepção de homens façam que a sua fé morra. Porque às vezes nós nos apegamos a atitudes de homens e deixamos de amar a Jesus. Enquanto Jesus está olhando e está falando assim, olhe somente para aquilo que eu deixei escrito para você. Olhe somente para a palavra. Os seres humanos são falhos demais. Os seres humanos, eles vão falhar. Muitas vezes, por uma sementinha, algo pequeno, como você falou. É como fermento que vai levedar. E vai acontecer na vida de todos nós que não estamos diante da palavra. Por isso, talvez você também tenha tido uma experiência, como a da Renata, de entrar num lugar, de se decepcionar com pessoas na igreja, de ser ferida, de ter traumas emocionais do meio religioso. Mas não deixe de servir ao Senhor. Não deixe de servir ao Senhor, porque são homens e o Senhor ainda é poderoso para transformar todas as coisas. Não Seja deixe de se você o reunir. sal. Seja você o sal. Se você está num lugar, num ambiente que você vê que não tá conforme a palavra, seja você o sal. Seja você luz que vai mudar aquilo. Né? Seja onde for. Sim. Aonde for que a gente estiver. A gente precisa ser o sal. A Bíblia fala, ora, se o sal perder o sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E assim como você, sabe, eu vejo que existem muitas pessoas feridas por todos os lugares. Nós estamos falando de igreja, mas as pessoas são feridas constantemente por pessoas. Homens são feridos por homens, porque nós somos falhos demais. Mas nós não podemos deixar de acreditar, nós não podemos nos transformar em pessoas desacreditadas do poder de Deus. Jamais. Sobre as nossas vidas. E aquilo que eu falei assim no início, né? Quando você quer ouvir a voz do Senhor, mas o que eu tenho que fazer, Senhor? Para onde eu devo ir? Vai para a Bíblia. Vai para a palavra. Ao invés de procurar alguém, procure o Senhor. Ele é o único que tem a resposta para a sua vida. Sabe qual é a palavra que mais eu uso e que mais preenche na minha vida e que é algo vivo na minha vida? Jesus falou, ora, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é como um homem que construiu a sua casa na rocha e independente do vento que for, das chuvas que vierem, essa casa não vai cair. O segredo de tudo é ter uma vida firmada na rocha. Graças a Deus, desde criança o Senhor me preparou para passar por isso. Sim. Isso foi uma escola. Foi uma escola. Deus me levou ali para dizer, filha, quando eu te levantar, seja referência de verdade. Viva a santidade. Estava te forjando, né? Me forjando. Quando eu fui pro secular, o Senhor me falou, olha, tem uma nação sedenta que precisa. Vai e faz. E aí, eu cresci, aquele tempo todo passou, eu saí, voltei pro sul, obedeci a voz do Senhor, voltei pro sul perdida, gente. Eu pensei assim, o que eu vou fazer da minha vida agora? Jesus amado. E achando... Você não assinou o contrato e voltou. Voltei, eu obedeci a voz do Espírito Santo e voltei. Mas foi, e né? aí, sem dinheiro, Voltei pro sem sul. nada? Sem nada, sem saber o que ia fazer da minha vida. E Sem aí- saber que rumo ia tomar. E Aí eu Com a sua conheço família já. inteira? Com a sua família inteira? Sim. Você tinha levado todo mundo pra lá? Estavam bem. Não, minha família continuou no sul, eu voltei. Ah, tá. Eu Ela voltei. voltou. Eu E voltei pra casa. Foi nessa época que você, no início do podcast, falou que estava nessa transição Nessa e que transição. conheceu Tiago. o Tiago. Aí, Tiago foi a chave, foi uma virada de chave na minha vida. Por isso que a minha mãe sentiu que era ele. Glória a Porque Deus. havia um propósito. O Tiago se voltou, apaixonou, ficou cheio,
e foi o meu suporte. E Deus não colocou qualquer pessoa no meu caminho, porque Amém. não ia ser qualquer pessoa que aguentaria estar ali, porque ele ia precisar me segurar. Ele Sim. ia precisar me segurar. E Eu Deus estava num deu processo capacidade e sabedoria, porque é isso que o Senhor faz conosco. para cumprir uma chamada. Sim. E quando eu caso com o Tiago, eu estou no melhor momento da minha vida. No momento mais feliz que eu penso assim, meu Deus, agora eu estou no que o Senhor botou, minha família tá bem, perdi minha avó e meu pai, mas eles estão salvos para a glória do Senhor. Agora tá tudo bem. Aí tudo desmoronou, porque daí eu perdi minha família, né? Tive as 8 perdas, uma atrás da outra. 8 perdas. 8. Primeiro meu pai, né, com 17, depois meu avô. E aí, quando começou ali esse período da pandemia, um pouco depois que eu tinha casado, tanto que eu não consegui fazer festa de casamento com o Thiago. Porque a gente marcava, alguém da minha família ficava doente. E não tinha como fazer. E aí, Morria. foi a sua mãe aí? Foi meu padrinho. Aí foi minha tia que foi criada como irmã, porque a gente morava num prédio, então era todo mundo junto. Que era essa minha tia que viu esses milagres juntos. Também não era convertida, converteu. Aí foi a minha avó, que também não era convertida, converteu. Minha outra avózinha, que era aquela com a perninha amputada, partiu. E aí foi a minha mãe, foi minha maior perda. Assim, que foi uma dor Foi por conta terrível também dentro de mim. do soro positivo. Exatamente, porque deu Quantos toda... anos ela tinha? Tu viu como tudo se linkou? Aham. Minha mãe tinha 51. Nunca vi minha mãe ficar doente, foi a única vez. Minha mãe, quando estava no hospital, ela falava em línguas, eu estava 1 ano sem ver eles. Eu passei isso longe. Eu passei as perdas dele longe, aqui em São Paulo. E com a época de pandemia, eu não conseguia viajar fácil. Eles faleceram de Covid? Não, foi dando outros tipos de doença. Só meu avô que partiu por Covid. Então, eu desenvolvi estresse pós-traumático. Acordada, eu sofria. Dormindo, eu sonhava. E eu, firme no Senhor, e eu dizia, Deus, pelo amor de Deus, me socorre, me ajuda. O Deus da minha infância precisa se revelar agora aqui pra mim, porque agora eu preciso. Agora eu preciso. E aí foi 1 ano sem ver minha mãe. E no dia que a médica me ligou, ela falou, Rê, você vai ter que vir. Ai, meu Deus do céu. Pegamos o carro, voei pro sul. E era domingo, não dava pra entrar no hospital, porque ela tava na UTI. UTI é época de Covid, você sabe que ninguém entrava no hospital. E eu falei, mãe, eu tô indo aí, eu vou te ver hoje. Hoje eu vou te ver. E em 2 dias ela ia partir. E o hospital não queria me deixar entrar. Eu cheguei no sul. A gente foi direto, né, amor? Foi direto pro sul. Cheguei no sul, no hospital. 1 ano sem ver minha mãe. Amor da minha vida. Amor da minha vida, minha maior referência. A mulher mais incrível que eu conheci. E eu prometi pra ela, cheguei lá, não queria me deixar entrar. A gente invadiu o hospital, pulou roleta. Parecia coisa de filme, gente. Parecia coisa de filme. Inclusive, uma produtora com sede internacional ouviu minha história, uma tarde que eu falei a história, e ele se identificou com a história, chorou, foi quebrantado, avivado pelo Espírito Santo. Essa produtora internacional quer fazer um filme da minha vida. Então, Amém. após o livro, nós vamos fazer o filme. Com toda essa história, eu espero que edifique muitas vidas. Eu espero que alcance muitas vidas. Com certeza. Que a minha história possa servir de cura para as pessoas, de avivamento, Amém. que as pessoas possam se firmar. Porque nisso, eu passei por esse processo, invadimos o hospital, a presença do Senhor foi nítida na UTI, o médico chorou, a psicóloga chorou, a enfermeira chorou, e eu só olhei pra minha mãe naquele momento que aquela porta abriu, porque eles não me pediram mais depois que eu entrei. Eles pensaram assim, qualquer um faria isso pela mãe, deixa o menino entrar. Aí abriram a porta e me impediram de entrar, ela de longe estendendo a mão pra mim. Meu Deus. É, É. sorrindo pra mim. Aí eu olhei pro olho dela e falei, mãe, por favor, só nunca deixa sua fé morrer. Eu nunca vou desistir da minha fé. Nunca esquece da carinha do gato que voltou quando você clamou. Nunca esquece da bola de fogo que desceu. Nunca esquece do que aconteceu no seu rosto. Nunca esquece. Nunca. Eu também nunca vou esquecer. Cantei no UTI, pessoas sendo tocadas, a psicóloga que eu de joelhos tocada pelo Espírito. E minha mãe partiu um dia depois, fiz o velório dela também. Passamos a madrugada em oração. Orei pra ela ressuscitar, orei, me ajoelhei lá, orei pra minha mãe ressuscitar, nós sozinhos lá.
Pensando, Deus, será que não é alguma coisa ainda? Será que o Senhor não vai fazer algo extraordinário ainda que minha mãe vai voltar? Orei pra minha mãe ressuscitar. Naquele momento, o Senhor me deu uma resposta instantaneamente. Não, eu recolhi minha preciosa. É alegria pra mim a morte dos meus santos. É alegria pra mim. É alegria pra mim. Peregrinos, né? Peregrinos. E sabe o que Jesus me ensinou? Eu falo isso com lágrima nos olhos. Não é por tristeza. É por uma alegria da presença do Espírito que transforma em mim. Isso transborda em mim, gente, de verdade, porque a palavra de Jesus diz: é melhor o dia do luto do que o dia da festa, porque o dia do luto nos ensina. É. Ele diz: a alegria do Senhor é a morte dos seus santos, e Paulo disse: viver a Cristo e morrer é lucro. Nós precisamos estar tão firmados nele, tão firmados, De que ele nos basta, né? que a morte perde. Tu não tem mais medo? O perfeito amor não lança fora todo medo. O perfeito amor, ele lança fora todo medo. Eu sei no Deus que eu confio. Eu sei que o Deus que eu confio venceu a morte. E a palavra do Senhor diz em Tessalonicenses 4. Ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, juntamente com eles, seremos arrebatados num corpo de glória ao encontro do Senhor nos ares e estaremos para sempre com ele. E a palavra diz: ei, lá não haverá mais choro, nem dor, nem pranto. A morte já não existirá. Gente, vale a pena. É. Eu sei que eu vou chegar lá, eu sei que eu vou olhar pra cara do meu pai, eu vou dizer: eu falei que ele existia. Amém. Eu falei que valia a pena. Eu falei pra vocês, vale a pena. Vale a pena todos os dias. E eu digo, gente, eu tinha tudo pra estar no mundo. Lizzie tinha tudo pra estar no mundo. Galego tinha tudo pra estar no mundo, meu esposo. A gente tinha tudo pra estar ganhando nesse mundo, não é? Mas nós três, gente, estamos aqui falando pra vocês, esse mundo não vale a pena. Amém. É a presença Tudo dele. é ilusão. É tudo ilusão, é tudo passageiro. Como É dizia tudo, Salomão. mas as coisas do Senhor são coisas eternas. É como Jesus falou, e eu falo uma coisa, é uma língua que vocês não entendem, mas se vocês entenderem, se vocês beberem dessa água, vocês não voltam a ter sede, é a água da vida. Amém. E eu digo, gente, escolha Jesus. É a melhor escolha que um homem pode ter na vida. É a maior alegria. Eu ia falar isso, que, na verdade, não sei se você é cristão e está assistindo esse podcast, mas eu te garanto que é uma paz que excede todo entendimento. Exatamente. E a gente vive tão feliz, a gente vive tão convicto, mesmo em meio das nossas lutas, de que tem alguém nos guiando e olhando por nós, que a gente quer que todo mundo viva isso. E por isso que muitas vezes as pessoas falam: nossa, mas tá até chato no início. Mas é que a gente quer que as pessoas que a gente ama também vivam debaixo do poder do Senhor. Foi edificante demais, né, amor? Demais. Muito bom. É, porque no final é algo que transcende nós, né? É. Não está mais no nosso controle quando a gente vê que nós somos meros instrumentos nas mãos de Deus, que nada provém de nós, né? Nós movemos, existimos somente por intermédio dele. É. Ele, em sua soberana vontade, na sua graça, escolheu homens pecadores, falhos. Improváveis. E nós nem sabemos como o Senhor faz, por que ele faz, como ele vai fazer na sua vida. Eu não tenho essa resposta. A gente não sabe o agir do Senhor, como ele faz, como ele vai forjar as nossas vidas, mas eu sei que ele faz. Isso eu sei que eu posso te dizer que ele faz, ele muda todas as coisas, ele muda todas as situações, todas as circunstâncias. Esse episódio, eu tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente, vai edificar a vida de muita gente. Que o Senhor não te colocou aí por acaso para que você assista, para que você tenha assistido esse episódio. E a gente vê o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é grandioso para fazer nas nossas vidas, como ele vai conectando vidas, conectando histórias, chamando pessoas, fazendo com que situações
aconteçam na nossa vida. Às vezes a gente não sabe por que está passando, por que está acontecendo tal coisa na vida do outro. Talvez aquela pessoa que estava de fora lá, presenciando a sua vida, olhasse e falasse: caramba, mas ela serve a Deus, a sua mãe, né? Serve a Deus e está acontecendo tudo isso. Mas só o Senhor tem a resposta. Então, essa mensagem que nós queremos passar aqui hoje é que só o Senhor sabe o porquê você está vivendo o que você está vivendo. É só o Senhor que sabe por que você está passando isso. Se você está passando, é porque o Senhor permitiu. Se o inimigo toca na sua vida, também é porque o Senhor permitiu. Então, saiba que no meio dessa luta, muitas coisas você vai aprender e o Senhor está te forjando para um lugar maior. Foi maravilhoso, né, amor? Só para finalizar, algo que o Espírito Santo falou comigo. Quando isso tudo aconteceu comigo e eu fiquei pensando: Deus, por que o Senhor permitiu tanto sofrimento, tanta coisa, tantas voltas na minha vida? Eu passei mal, fui parar no hospital. Eu nunca tomei um remédio para depressão, eu nunca tomei um remédio para dormir. Eu não sei o que é ter uma terapia. Eu não sei o que é ter um psicólogo. Jesus foi meu tudo. Jesus foi meu chão. Jesus foi meu sustento. E eu vou levar essa mensagem todos os dias, até o último suspiro da minha vida, ou até Jesus voltar. E eu passei mal, eu fui pro hospital, e eu só queria uma resposta do Senhor. O porquê? Nesse dia, o Senhor levou um pastor para falar comigo, e ele disse que ele tinha uma mensagem de Deus para minha vida. Ele falou: Rê, Deus te colocou na prensa do oleiro. O oleiro, quando vai fazendo a prensa da oliveira, prensa da oliveira, ele vai passando e dando voltas. Ela começa a ser esmagada. Ela começa a ser esmagada e começa a extrair o azeite. E quando já extraiu todo o azeite que tinha para extrair, e lá tá só um bagaço, que você olha e você diz: ih, não vai sair mais nada agora. Sabe o que acontece? A prensa do oleiro passa ainda uma última vez. Ela é a mais dolorosa. E ela passa. E sabe o que ela faz? Ela extrai o mais puro azeite da adoração. Esse é o segredo. Não importa o que a gente passe nesse mundo. Eu conheci o Deus que faz milagres, mas eu também conheci o Deus que fala não. Eu conheci o Deus que abre o mar vermelho, mas eu também conheci o Deus que permitiu Paulo ser arrastado e mesmo assim glorificar o nome do Senhor. Amém. É isso. A gente precisa glorificar a Deus no vale ou no monte, em tempo e em fora do tempo. Não importa o que aconteça, o perfeito amor sempre lança fora todo medo. Eu vejo na história pessoas que foram devoradas por leões, mas adoraram ao nome do Senhor, ali sendo devoradas. E eu vi vezes que os leões se cessaram. A gente não sabe o que Deus vai fazer, mas a gente precisa confiar. Para finalizar, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. 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 Nós sempre encerramos com 5 palavras. 5 palavras, você pode responder como preferir. A gente vai ter que pegar depois um segundo episódio para contar mais coisas, que deve ter Tem mais muitas milhares de coisas. coisas. A gente Muitos testemunhos. ama esses momentos e Deus é maravilhoso ver o agir de Deus na sua vida. Que Ele continue também derramando esse amor, essa sabedoria sobre a sua vida, para que você possa impactar mais vidas e que Ele mantenha seus pés firmes, né? Nossa, Apontando Jesus. para onde deve ser, que é para Ele. Uau. Ele é o norte, Ele é o alvo. A gente faz 5 palavras que você pode responder quando você preferir. Então, que você possa responder com uma palavra, com uma música, com sei lá o que você vier à sua mente, mas que fale daquilo que Deus já derramou sobre a sua vida. A primeira palavra é Escrituras. Bíblia. Segunda palavra é graça. Calma aí. Salvação. Terceira palavra é fé. Tudo. Quarta palavra, Chão. Fé, chão. Tudo. quarta palavra, Cristo.
Ai, tudo. Redenção, salvação, tudo. Quinta palavra é Deus. Pai, amor. Amém. 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 Eu quero te entregar. Aonde que tá, gente? Eu quero te entregar o presente que tá aqui embaixo. Eu olhei pro lado e falei, cadê? Mas tá aqui embaixo. E ela tem que cantar antes também, né? Porque tem dois momentos finais agora. Pra encerrar. É um presente do Positivamente pra você. Ai, que honra. Rei, eu quero te agradecer muito. Eu tenho certeza que esse episódio vai impactar a vida de muitas pessoas. Deus preparou cada um que assistiu essa live para receber mais dele, receber aquilo que você está falando, que você seja um instrumento de cura, um instrumento nas mãos de Deus para falar a tantos corações, a tantas pessoas que estão procurando respostas. Quero te agradecer pelo seu tempo, de você vir aqui e se colocar tão disponível, né, ao Senhor. Apesar de que não é nós que nos colocamos disponível, porque o Senhor, quando quer, Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. E assim como foi na sua vida, vai ser na vida de quem está nos assistindo. A gente sempre faz uma oração no final por aquelas pessoas que estão nos assistindo. Eu quero pedir para que o meu marido ore para que você cante. Pode ser? Claro. Então, muito obrigado, tá? Mais uma vez, você, o seu marido. E falar que o seu testemunho glorifica muito a Deus, ainda que você não entenda algumas coisas, ainda que a gente nunca consiga encontrar resposta para nossas perguntas. Eu quero falar uma coisinha antes de você orar. Para você que está em casa, é muito importante que você compartilhe esse episódio. Compartilhe com todas as pessoas que vêm na sua cabeça. Porque às vezes a gente acha que, fulano não vai querer, ou fulano não vai assistir, ou ele não professa a mesma fé. Essa pessoa que está vindo na sua cabeça, é para essa pessoa que você vai mandar, para essas. Mande, compartilhe, deixe aqui embaixo nos comentários o seu testemunho, o quanto você foi edificado com esse episódio. Para quem você tá precisando, se você precisa de oração, deixa aqui seu pedido de oração. Se é para sua família, se é para você, se é para o seu casamento, comente o que você sentiu, o quanto você precisa de Deus. Nós estamos aqui atentos em todos os comentários, em todos os testemunhos. Aqui deixe sugestão de convidado, porque nós lemos o seu recado e isso é muito importante pra gente. Pode orar, amor. Pedir oração já é orar, né? Porque a partir do momento que eu peço, eu já coloco como insuficiente, necessitando desse Deus que tudo pode. Então já me declaro ineficiente. Então tenha coragem, porque com certeza você colocou aqui um comentário de uma oração, vai aparecer algum abençoado que vai chegar e vai orar e assim que qualquer pessoa vê, aquele que professa a fé em Cristo, irá colocar seu nome também diante do altar de Deus. Escolhe um louvor, o melhor louvor que você... Um louvor que mais se identifica, né, com você, ou seja seu, seja de alguém, seja... Porque nada nos pertence, somos apenas mordomos. Então, como você preferir, e na hora que você terminar o louvor, eu termino com a oração. Pode dar uma palhinha, como você se sente Pode melhor. ser? Uma palhinha, um show, você que sabe. Oh, glória. Um culto pro Senhor. Um culto. Foi um culto. Esse podcast foi um culto, gente. Foi um culto. Amém. Eu vou cantar uma canção que ela tá, inclusive, pra glória de Deus em primeiro lugar, no palco MP3. Essa canção chama O Caminho. Foi uma canção que eu fiz logo que eu perdi minha mãe. E eu estava na cozinha, o Senhor me deu ela lavando a louça. Em alguns minutinhos ali. E ela resume isso. Ela resume isso. Amém. Quanto mais eu vivo, mais eu vejo que correr atrás do mundo é correr atrás do vento. E nada me acrescenta nada. Só tu deste o sentido minha estrada, direcionando todo o meu caminho, direcionando tudo que me traz sentido, vida nova. Eu só achei em ti, Jesus, tu me fez sorrir, e quando eu chorava tu me consolou, e todas minhas lágrimas tu enxugou, trazendo esperança e vida que no mundo eu nunca tinha.
Eu precisava tanto de ti. Eu posso cantar essa canção. Vai valer a pena te seguir. A minha decisão é por ti. A minha decisão é por ti. A minha decisão é por ti. Senhor, nós te agradecemos por este momento, Pai. Nós te agradecemos pelo sacrifício da cruz. Pai, que muitas pessoas possam reconhecer como o único suficiente Salvador. Que a verdade seja proclamado pelos quatro cantos. E a verdade possa libertar das garras do pecado. Nós cremos, Pai, que a Tua palavra é soberana. Nós cremos que o Teu Santo Espírito pode trazer vida àqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Senhor, invada esses lares, invada o coração dessas pessoas que estão com umas necessidades que eles não sabem onde encontrar, que o Senhor se manifeste como refúgio e segurança e fortaleza, Pai. Nós te agradecemos, pois sabemos que o Senhor é o remédio para as nossas doenças, que somente em Ti podemos encontrar o doce refúgio e a paz que excede todo entendimento. Senhor, que testemunhos como o da Renata sejam forjados nessa terra, Senhor, que mesmo em meio às dores consigam louvar Teu santo nome. Senhor, nós não precisamos, Pai, de nada que não venha de Ti. Senhor, não nos permita vivermos nossos sonhos, que os Seus sonhos sejam cada vez mais enraizados em nossos corações, nos faça viver conforme a Tua soberana palavra. Senhor, nós te agradecemos por este momento precioso e nós cremos que a Tua palavra irá guiar nossos passos. Assim como está escrito, que a Sua palavra seja lâmpada para os nossos pés, que possamos reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pelo Seu Filho entregue na cruz, do castigo que era nosso. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós pedimos misericórdia daqueles que profanam contra o Teu nome. Te agradecemos, pois sabemos que o Senhor é remédio. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Nos abençoe, Pai. Amém. 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 Amém, amém. Foi maravilhoso. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por acompanhar, por partilhar desse momento com todos nós que também fomos edificados, assim como você aí. Nós te agradecemos pela companhia e que o Senhor abençoe muito a sua casa. Até o próximo episódio. Beijo!